Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Sejam bem-vindos, vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma honra estar de volta aqui nessa mesa incrível, maravilhosa, cheia de histórias, que continua crescendo. Sim. A gente até brincou aqui agora que tá ficando pequeno o estúdio, é porque a mesa tá crescendo, né? Mas isso aí, Cauê, seja bem-vindo à sua casa. Vini, seja bem-vindo à casa do Cauê. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui de volta. A gente fazia tempinho que a gente não gravava, né? A gente gravou no último feriado que teve aí, foram 3 de uma vez aí, voltamos aí para a honra e glória do nome de Jesus, amém? E hoje nós estamos com uma convidada. Especial, cantora, compositora. É isso aí. Gosta de Coca-Cola igual quem gosta de doce. Ah, é? E tem Coca-Cola na xícara dela? Pô, não tem. Então, ela vai cobrar. Ela vai cantar, né? Então, ela vai cobrar depois. É isso aí. A gente já vai trazer a nossa convidada para a mesa. Antes de mais nada... O que tem que fazer? Vamos lá. Vou deixar essa bola com vocês aí. O que tá de graça, Cauê? Calma aí. É o que, produção? Sim. Oi? Tá. Certeza? O like tá de graça, moleque. O like tá de graça. Sabe o dedinho assim, a ponta do seu dedo? Você encosta assim, beleza. Só que o que eu quero dizer é que, cara, se você gostou do vídeo, se o vídeo te impactou, se o podcast falou com você, manda para uma pessoa. Se cada um que estiver assistindo mandar para uma pessoa, cara, já vai ser, se 10 pessoas estiverem assistindo, mandar para outras 10 pessoas, vai ser 20, e aí assim sucessivamente. Não é porque nós queremos like, não é porque nós precisamos de status, não é isso. É porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. É isso aí. E os testemunhos que são contados aqui, as histórias que são contadas aqui, é para a honra e glória de Deus. Foi porque Deus fez e mudou a história de uma pessoa. Então, do mesmo jeito que Deus mudou da história da pessoa que está aqui, Deus pode mudar a história da pessoa que está ouvindo também. Então, o seu compartilhamento é muito importante. E o seu like faz com que o vídeo seja mostrado para mais pessoas. Exatamente. Você deixando o like, aí o YouTube entende que é um vídeo relevante, né? E essa mesa nós podemos alcançar várias outras mesas, né? Chegar em vários outros lugares, no qual, pessoalmente, nós não conseguimos. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Comentar. Quem comentar ainda ganha uma oração. Olha só que bênção. Então, a bênção aqui é completa, amém, irmãos? Amém. Siga a gente no Instagram lá. Rafa. @Juntos na Mesa, por ali que a gente vai interagindo com vocês. Estamos no Facebook também e Spotify, para honra e glória do nome de Jesus. Ele que é o apoiador de tudo isso. É isso. Sim. Sem mais delongas, vamos trazer aqui para nossa mesa. Faça as honras aí, Cauê. Suspeita a falar porque é amiga, é irmã. Eu costumo chamar ela de irmã preta. E sou padrinho de casamento dela, minha madrinha de casamento junto com o Kelvin. Foi quem assinou lá no cartório, lá no meu e da Tainá. Então, Gé Moreno. Aê! Encosta na mesa. Seja bem-vinda. E aí, galerinha? Encosta na mesa e fica à vontade. Como costumamos dizer? A casa é sua. Mas a mesa é nossa. Nossa. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, galerinha. Fique à vontade aí para compartilhar tudo aquilo que tiver no seu coração, tudo aquilo que você quiser trazer, tudo que o Espírito Santo estiver ministrando em você. Polêmica pode trazer também. Não tem problema. Mas amém. Bom, para a gente começar aqui então, não pode faltar aquela oração. Vamos estar orando aí, Cauê? Bora. Então bora, vamos lá. Jesus, nós te agradecemos porque nós estamos respirando, Pai. Porque nós acordamos, porque nós levantamos da cama e podemos contemplar mais esse dia maravilhoso. Que o Senhor nos deu a honra, Pai amado, de estar nessa mesa, Pai. Compartilhando mais e mais de Ti, Jesus. Pai, a única coisa que eu te peço é que o Senhor se faça presente, ó Pai amado, neste lugar, que o Senhor toque ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa mente. E que através disso as pessoas que estejam ouvindo sejam impactadas, sejam transformadas, sejam curadas, sejam libertadas, Pai. Através do testemunho, ó Pai amado, que será gerado aqui, através das palavras que serão lançadas aqui, ó Pai. A única coisa que eu te peço, Jesus, é que a Tua presença venha inundar este lugar, como o Senhor tem inundado a nossa vida de uma maneira maravilhosa.
Senhor amado, fala através da vida da Jéssica. Senhor amado, fala através da vida do Vini, através da vida do Rafa, da Tainá, Senhor, que está nos bastidores. Senhor amado, Pai, queria que o Senhor possa usar a vida de cada um para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. 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 Você tem assistido os episódios? Claro. Eu ia falar isso, é uma... Não vou falar ouvinte, porque nós não estamos no rádio, né? Mas como está no Spotify, então é mais ou menos. É verdade. Mas é uma ouvinte assídua. Fiel. Fiel, então... Fiel. Exatamente. Então, você sabe que pergunta que vem agora? Já preparou a resposta? Dá aquela estudada, né? Mas assim, eu acho que você está bem tranquila, né? Não. Ah, a pessoa que já gravou, que já cantou, assim... Não é igual. Não tô tranquila, não. Mas, gente, é um prazer estar aqui, né? O convite é muito bom. Eu até conversei com a Tainá, né? Falei, eu não sei falar, às vezes eu me enrolo. Mas amém. A gente está aqui para compartilhar, né? Experiências, momentos bons. Não que a gente já não tenha feito isso, né? Outras vezes. Mas é sempre bom estar na sua mesa, Cauê, e junto com vocês. Amém, amém. Lança a pergunta, então, aí. Então vamos lá, né? Gé. Já que ela sabe a pergunta, eu vou mudar a pergunta. Vou deixar para ela responder a pergunta depois, então. Tá bom. Beleza. Já, então eu vou começar de uma forma diferente, se os meninos deixarem, é claro. Eu gostaria de saber, assim, você cresceu dentro da igreja? Não. E qual foi, assim, a experiência mais marcante que você teve com Cristo, assim? Tá. Pode contar mais de uma, se quiser, também, sem problema. Não, beleza. Realmente tem algumas, mas eu cresci na igreja. Eu fui para a igreja, eu tinha mais ou menos 2 anos e pouquinho. Então, eu me considero, né, quase uma crente de berço, como todo mundo diz. Mas tive alguns momentos marcantes com Jesus, assim, experiências bem legais. Mas uma eu me lembro muito porque a situação talvez não era muito agradável, né? Estava passando por uma crise, acho que existencial, né, da adolescência, assim. E eu já compunha algumas músicas, mas eu não entendia o porquê, sabe? O significado de compor e tal. E eu estava fazendo uma transição de escola, né? Então eu estudei tipo minha vida inteira numa escola que tinha princípios cristãos. E aí, por conta de ter que fazer técnico e tudo, eu mudei para outra escola. E aí, nessa transição, né, tipo, sem amigos e tal, aquela coisa esquisita. Choque, né? Um choque. Também minha mãe casou, então foi outro choque, porque até então eu morava com a minha avó praticamente a minha vida inteira. Então, também tive que morar ali com uma pessoa que eu amava e tudo, mas era desconhecida até então, né? E eu tava, tipo, no auge dos meus 14, 15 anos, assim, bem na era crítica, assim, de um adolescente. E eu comecei a ter algumas crises de insônia, assim, sabe? Acho que de preocupação, medo. E eu fui para a sacada, eram umas 3, 4 horas da manhã, mais ou menos, com o violão. E eu só chorava. Tipo, era surreal, assim, eu só chorava. Mas eu queria tocar alguma coisa, porque toda vez que eu tocava, eu me sentia melhor. E não vinha nada, assim. De repente, parecia que estava escrito no céu a letra de uma música. E eu comecei a cantar aquela música, tipo, tocando e cantando aquela música, sabe? Ok. E aí depois eu fui pesquisar, falei, caramba, que da hora, né? Que música legal. Deixa eu ver que música que é essa. Cara, a música não existia. Deus me deu uma música, tipo, naquele momento, sabe? E pra mim, uma menina de 14 anos não tinha experiências desse nível, assim, com Jesus, sabe? Na minha inocência, claro. E aquilo foi muito chocante para mim. E naquele dia eu entendi o porquê que eu compunha, ou então porquê que a música fazia parte, assim, sabe? Foi uma experiência muito legal, eu sinto que... E foi minha, sabe? Com Deus. E ninguém estava ali. Não tinha ninguém... Bom, devia ter gente acordada no mundo, mas ali foi só eu, né? E aquilo para mim foi muito bom. Porque às vezes você acaba tendo experiências com Deus, mas que você compartilha com outras pessoas. Mas é muito legal quando é algo individual, sabe? Quando Deus queria fazer aquilo só para você. Então, eu acho que eu vou deixar só essa como o nome da importante, música, você lembra? assim. É Amado Meu. Aquela antes que eu te conheci de hoje falar? Essa mesmo.
Glória a Deus. Top. Mas foi bem legal. Top, então Interessante. fala aí um pouquinho o que é mesa pra você. Mesa. Deu tempo de respirar. Ai, gente. Foi só pra ela se soltar, entendeu? Eu confesso que a cada episódio a gente vai pensando, né? Não, tipo assim, mas é aquela coisa de, se eu tivesse lá, eu responderia tal coisa. Sabe que você tá assistindo televisão, fica, não responderia isso. Mais ou menos isso. Mas mesa, pra mim, sempre foi um lugar de encontros. Na verdade, todos os encontros. Encontros, reencontros e desencontros. E é muito engraçado pensar desse jeito, porque fica até ambíguo, né? Nossa, mas reencontros e desencontros, por quê? Não que sejam desencontros ruins. Eu lembro que eu morava com a minha avó, né? Eu e minha mãe, a gente morava com a minha avó, tinha meu tio lá, meu avô, então a casa estava sempre cheia. E a minha avó tinha o costume de fazer almoço para todo mundo. Então o pessoal saía do trabalho para almoçar na minha avó e voltava para o trabalho. Então a mesa estava sempre cheia. Só que era tipo assim, um chega, o outro sai, um chega, o outro sai, sabe? Aquela coisa de... Então tinha esses desencontros, mas sempre assim, tipo, bom trabalho, vai com Deus. E aquilo era a nossa vida diária, assim, sabe? E já reencontrei muita gente à mesa, né? Ficava tempo sem falar com uma pessoa e aí convidava-se para ir na minha casa ou então numa mesa de um restaurante, por exemplo. Mas eu acredito que o encontro, ele traz isso, assim, entre as pessoas, sabe? Essa conversa, diálogo, amor, resolução, né? Eu acho que a mesa, ela sempre vai ter alguém ali se encontrando, né? Independente se for uma ou duas pessoas, sempre vai ter um encontro ali. E aquele encontro, ele vai proporcionar diversas coisas. Então, a gente tem mesas em que a gente tem tomadas de decisões, a gente tem mesas que tem alegrias, tem mesas que tem tristezas, né? Às vezes você senta na mesa para resolver coisas que você não queria, discutir coisas que você não queria. Então, basicamente, a mesa para mim é um lugar de encontro. Seja ele qual for, encontro, reencontro ou desencontro. O que ela falou chega a ser estranho nos dias de hoje, porque se você vai num shopping, você olha várias mesas que tem uma pessoa só sentada. E a pessoa tá com o celular aqui assim. E aí, qual que é o encontro que a pessoa tá tendo? Ela não tá tendo encontro nem com ela mesma. Ela tá tendo encontro com uma rede social, artificial, uma vida que não é real. E tá ali assim, ó, tipo, passando e tudo mais, e vendo o vídeo. E aí, quando ela olha, ela se dá por conta, putz, eu tô no shopping. E aí, o que eu vou comer? O que eu vou... E às vezes, muitas vezes a pessoa vai lá para poder tentar, tipo, espairecer alguma coisa, mas ela vai para um encontro a sós. E entra no que algum dos podcasts da pessoa falou, que a mesa também é um lugar de reflexão. Que é quando você senta na mesa e Jesus senta com você, só que aí entra no que você falou. Também é um encontro, porque você está tendo um encontro com Jesus. Exato. Só que por a pessoa sentar na mesa de um shopping, um exemplo, e ficar ali no celular, que encontro que ela está tendo com Jesus? Talvez ela esteja até desperdiçando aquele tempo, né, de mesa ali. Porque eu acho que é válido aproveitar qualquer tempo, né, que você tenha, principalmente a sós. Como eu disse mesmo, a minha experiência ela foi a sós. Eu acho que se você dá vazão para a atuação do Espírito Santo, qualquer lugar é lugar. Sim. Né? Qualquer lugar é um lugar de encontro. Seja com Jesus, seja com outras pessoas. Então, acho que esse é o ponto. E a mesa, na minha família, por exemplo, ela tem um significado muito grande. Minha família é muito unida. Família que eu digo é família grande mesmo, tipo tios, primos, avós e tudo. A minha avó é muito, tipo, ela quer todo mundo junto ali e tal. Então, a gente sempre tá em festa, assim. Comemora aniversário junto, faz arraiar junto, faz umas coisas juntos. E eu sempre tive essa memória de ter pessoas, não necessariamente uma mesa, né, uma roda talvez, mas Um ambiente. exato, tipo, sempre pessoas reunidas assim, sabe? Com prazer de se encontrar, um prazer da companhia um do outro. Sim. Né? E foi nessas mesas que eu aprendi sobre Jesus e que eu aprendi sobre música, né? A minha família toda vez que se reúne,
Independente da hora que é, a gente sempre canta, tipo, sempre toca músicas. Isso assim. que eu ia até te perguntar, né? De onde que surgiu isso, né? É deles, é. É deles. E assim, eu não tenho nenhum profissional na família, assim, né? Ninguém da música. Mas a gente sempre foi, de alguma forma, ligado à música. Né? Meu avô, quando ele era jovem e ainda não era cristão, ele tocava bateria numa banda de bar, assim. Né? E aí minha avó conheceu ele e tudo. Depois que eles tiveram filhos e ficaram maiores, que todo mundo foi para a igreja, meu avô também participou de algumas coisas, acredito que na bateria, na igreja. A minha avó cantava, meu tio também cantava, tocava violão. E aí meu tio casou com uma menina do louvor que também cantava. Então, a família sempre foi... O DNA da musical foi sendo Sempre, construído, né? Mesmo não atuando profissionalmente, ninguém, assim, a gente sempre teve isso. E acho que eu acho que isso veio deles, assim, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto, assim, de reunir, assim, com a minha família. Tem alguns amigos, eu lembro na época de escola, que a gente ia para casa, às vezes, para fazer trabalho, e às vezes meu tio chegava, assim, do trabalho, pegava o violão e começava a tocar. E ficava uma rodinha. E aí os meus amigos ficavam, tipo, nossa, mas por que ele tá tocando, né? E aí eu falava, meu, isso é nosso, sabe? É, tipo, da minha família. Parece que é o momento que você fala assim, acho que é o momento de desestresse, né? Tem pessoas que falam assim, o meu momento de desestresse é sentar na cama e ficar olhando pro nada. Mas o meu momento de desestresse é sentar no videogame e jogar videogame. Mas não, você sai mais estressado ainda, tá, gente? Não é isso. Ficar perdendo, né? Não é isso, não é isso. Mas tem gente que, o meu momento de estresse é sentar, ligar a televisão e assistir um monte de série. Então tem vários, eu creio que, tipo, pra quem gosta de música, pra quem gosta disso, cara, eu vou sentar ali, vou pegar o violão e vou tocar como se... aleatoriamente. E aí eu acho que é daí que sai... E eu acho que é daí que saem algumas composições, acho que é daí que saem até algumas músicas. Sim, eu indico. Se estiver estressado, toca uma música, vai ter um momento ali de louvor. Mesmo se você não toque nada, bota pra tocar em algum lugar. Quem canta seus males. Tipo isso. O pessoal costuma falar assim, mas não tem mesa para o teu encontro. Só deixa bem claro que a mesa não quer dizer que não ter uma mesa física não quer dizer que você não tem um encontro ou um tempo de mesa com a pessoa. Claro. Quando nós falamos de, eu quero ter um tempo de mesa com a pessoa, sabe, aquele, a gente vai sentar num banco e vai conversar. Isso é ter um tempo de mesa. Isso é, se disponibilizar, isso é ter um encontro, isso é ter um tempo de mesa. Eu achei até legal, pegando esse gancho, o pastor Rodrigo que esteve aqui do Projeto Abençoar, eu estava vendo o status dele esse dia, né? E um abraço até para ele aí. Deus abençoe. Se eu não me engano, tá? Que ele colocou na descrição, ele falou assim, mais um devocional e caminhada junto. Ele e a esposa dele. Sim, eu vi. Então, eles estão aproveitando para caminhar, mas fazendo devocional. É um tempo de mesa. 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 Já vai perdendo as calorias, já. Né? Deixa queimar, né? Deixa queimar a carne. Gente, mas fazia tempo que eu não tinha tempo de mesa aqui. Tá queimando a carne. Tá queimando a carne e trazendo o espírito, né? Exatamente. Mas é justamente isso, né? Você não precisa estar à mesa física, né? São momentos. E muitas vezes as pessoas acabam não tendo tempo de mesa por conta disso, né? Eu não tenho uma mesa para sentar e a pessoa sentar do outro. Mas você não precisa disso. Você não precisa. Eu não tenho tempo, né? Não é prioridade. Quando você fala que você não tem tempo é porque não é a sua prioridade. Porque não há aquilo, você não quer fazer aquilo. E aí, para você não falar, não quero, você fala que eu não tenho tempo. O que você quer, você arruma tempo. Sim. Isso é fato. Exato. Sobre a sua família, é bem interessante que a minha família, por parte do pai, era assim também. A gente se reunia na casa do meu avô, né, e o meu avô tinha a sanfoninha dele, bem assembleano, né, na época. Na casa dele não tinha nem televisão, para você ter uma ideia, já começa por aí. A gente chegava lá, se reunia a família toda e começava a tocar, e chegava um primo, trazia a guitarra, e daqui a pouco meu tio, não, peraí, vou ali buscar um baixo, outro teclado, aí quando ia ver, tava a banda completa, tava a bateria na garagem do meu avô, na casa do meu tio. Só que com o tempo minha família foi perdendo isso, né? E aí você falando dá aquela saudade, né? E entra nessa questão da prioridade, porque talvez é a minha prioridade, mas não é mais a prioridade deles. Né? E a importância de saber valorizar esses momentos que você tem com a sua família. Né? Porque talvez vai chegar uma hora que talvez você perca isso, como eu perdi.
né? Minha família hoje, para você conseguir reunir ela e fazer isso novamente, é uma luta. O que era algo natural antigamente, hoje em dia é muito difícil, porque não é mais a prioridade de ninguém. Porque aí vocês falaram assim, mas é o momento que a gente começa a tocar músicas aleatórias, é desestressante. Eu entendo como um momento de adoração. Sim. Várias pessoas têm seus conceitos sobre a adoração a Cristo. Só que eu vejo isso também como uma adoração, porque o meu pai falou algo, e isso ficou muito marcado para mim, que a gente só é feliz quando nós estamos fazendo o que Deus quer que nós fazemos, quando nós estamos no centro da vontade dele. Fora da vontade dele, nós até conseguimos prazeres momentâneos, a felicidade não. E quando você se reúne com a sua família, você está feliz. Porque você acha que Deus não se alegra ver você reunido com a sua família, seja para cantar, seja para falar uma palavra, seja para caminhar junto, seja para fazer qualquer coisa. Claro. Né? E esses momentos perdidos, assim, se eu soubesse, teria aproveitado mais. É que eu também era muito novinho, né? Não tem um entendimento, né? Tudo certinho? Então tá bom. É que a câmera fez barulho. A câmera fez barulho e já ficou aqui meio que... Opa! E já, você continua compondo? Vergonha, né? Olha, faz um tempo já que eu não componho. Acho que minha última composição foi na pandemia, né? Assim, no auge da pandemia. Sem nada pra fazer, brincadeira. Continuei trabalhando. Acho que todo mundo que com música aí compôs alguma coisa na pandemia. Com certeza, assim. Mas foi a última, assim. Depois eu confesso que eu não me dediquei mais. Porque também é muito engraçado, né? Todo mundo acha que, então você compõe, então Deus manda sempre as músicas pra você. E não é sempre assim. Muitas vezes você precisa buscar aquilo, né? Sentar ali na frente de um instrumento, né? Violão, teclado, enfim. Pegar a Bíblia, começar a ler e ver se realmente é aquilo que Deus tem para te entregar naquele momento. Às vezes ele não vai entregar uma música, às vezes ele só vai te entregar uma palavra mesmo. Não é o momento de compor. Então, mas você tem que estar ali disposto, né? E eu confesso que eu não tenho tido muita disposição ultimamente, assim, de parar, sentar e falar, não, acho que eu vou fazer uma música. E acho que as minhas últimas músicas retrataram muito bem, assim, o momento que eu estava. E aí eu acho que eu fico sentindo, tipo, eu não sei se eu tô com um momento da hora, assim, pra fazer uma música. Sei lá. Não sei qual que é a vibe. Qual que é a vibe? Eu não sei. Aí eu fico... Eu quero voltar a compor. Na verdade, eu tenho no celular, assim, algumas frases, sabe? Que às vezes vem à mente e fala, nossa, preciso pôr isso numa música. Sim. Mas eu não dei continuidade. Pô, velho, agora você me deixou mal. Mas acontece, eu também tô assim, tô com um monte de coisa guardada aqui, guardada. Eu não posso falar nada que tem uma guardada e tem outra que Tem, tava... né? Então, Pois é. tem uma guardada aqui. Eu só queria deixar bem claro que tem. Tem uma guardada e tem um pedacinho de uma também, que depois eu jogo pra vocês, aí vocês completam, aí tá tudo certo. E a mesa vai ser edificada com isso, isso é importante. Isso é importante. Cara, acho que, calhando dentro disso de adoração, tenho duas perguntas para fazer. Eu acho que é melhor fazer a primeira e depois fazer a outra que... deixa eu calcular Ele tá aqui. fazendo, né? Olha a engenharia que ele tá fazendo na cabeça Não, dele. porque aí uma vai completar a outra. Só trabalhando. Cara, o que é o evangelho para você? Eita. Para vocês? Comer uma bala aqui. E aí, para você Ter pensando... amigo tem tudo, né? Para você pensando... E depois, o que é adoração? O que é ser um adorador? Para Legal. você. Aí você escolhe a ordem aí. Fique à vontade. Legal que, na minha visão aí, o evangelho e a adoração tem tudo a ver. Você não adora quem você não conhece, né? E o evangelho, ele traz à tona, traz à luz, às claras, quem Jesus é. Né? Não falando dos evangelhos em si, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, mas o evangelho em si. a palavra de Deus, né? Cara, é isso, o evangelho é a palavra de Deus. São as boas novas, né? A gente chama de boas notícias, porque, de fato, Deus tem boas novas para entregar para as pessoas, né? E a promessa da salvação, de uma vida eterna com Jesus, né? Com Deus, assim, é uma excelente notícia. Então, o evangelho, ele é trazer mesmo a luz das pessoas, para as pessoas, quem é Jesus, né?
esse estilo de vida que a gente decidiu viver. Não é uma religião, não é uma punição, não é algo que você obriga ninguém a fazer, mas é algo muito maior, assim, relacionado a amor, perdão, graça. E aí, quando você fala em adoração, eu vejo isso. A adoração é prestar louvor e culto a alguém. No nosso caso, a quem nos deu a vida, né? A quem nos trouxe a salvação. Adorar, na minha visão ainda da música, por exemplo, é mostrar para o mundo quem é o merecedor do seu louvor. Sabe, tipo, não só através de música, né? Claro, mas aqui, como a gente é da música, a gente fala disso. Mas a adoração, de fato, é você dar honra a quem merece honra, glorificar quem merece ser glorificado. De fato, venerar, né? Adorar, mas não é algo cego, não é algo impensado, mas algo com muita certeza. Racional, né? Racional total. Mas ainda assim, com muita emoção. Porque quando a gente fala de Deus, não tem como a gente não se emocionar. Não tem como a gente não sentir algo diferente. Então é racional. Mas a emoção de adorar alguém que um dia a gente tenha plena certeza de que a gente vai encontrar face a face, é surreal, sabe? Então, legal as duas perguntas para mim, Cauê. Eu acho que tem tudo a ver. Você vai adorar mediante aquilo que você aprende do Evangelho, sabe? Adoração é um complemento do Evangelho. É um complemento. E é uma ferramenta para que você faça outras pessoas também conhecerem o Evangelho, sabe? Como eu disse, trazer isso para as pessoas, né? Quantos testemunhos você já não ouviu de pessoas que aceitaram Jesus porque estavam no YouTube e viu alguém adorando e decidiu ir para a igreja? Sim. Sim. Tem muitos testemunhos. Na verdade, eu tenho um testemunho até na escola. Eu já era de uma escola cristã, né? Estudava numa escola cristã. Só que, obviamente, não é todo mundo que estuda lá que é cristão, né? Tem de todos os tipos, assim. E eu tinha um amigo até que fez a música Entrega comigo, a composição é minha e dele. E a gente tava em aula vaga, assim, né? O professor tinha faltado e tudo, e a gente sentou. Ele levou o violão, ele sempre levava o violão para a escola, para a gente poder tocar no intervalo. Aí o tempo de mesa, né? Até no intervalo da escola. Mas a gente sempre tocava junto e tudo. E ele pegou a aula vaga e falou: mano, vamos tocar um violão aqui de boa, né? Eu falei, vamos tocar. E a gente começou a tocar, a gente fez a música Entrega na sala de aula. E as pessoas viram que a gente fez a música. E aí, tipo, tinha umas pessoas lá meio esquisitas, sabe? Que Deus tenha misericórdia delas. Mas elas sentaram ali na mesa, assim, tipo, pra ouvir o que a gente tava fazendo. E eles viram que a gente tava fazendo uma música. Aí eles pensaram, da hora, eu tô fazendo uma música. Só que a gente chorava fazendo aquela música. E eles ficaram, tipo, sem entender. Nossa, que rolê é esse e tal. E aí, quando a gente terminou, que a gente, de fato, cantou a música, todo mundo sabia a letra. Porque a gente fez ali para todo mundo ouvir. E, sem brincadeira, teve pessoas ali que se converteram. E aí, tipo, a gente não tinha um pastor para, tipo, então vamos orar aqui e tal. Não, foi ali na escola, numa aula vaga, sabe? Mas só porque tinham pessoas ali dispostas e livres na presença de Deus, sabe? Que aproveitaram o momento para adorar. E aí pregamos ali o Evangelho sem abrir uma Bíblia. Então. Né? Tipo, só para... A maior pregação é pelo testemunho. Com certeza. Eu tive uma experiência semelhante assim na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei no período da manhã, primeiro ano, e depois eu mudei para a noite. E na faculdade à noite eu sabia que era na Metodista e eu sabia que eles tinham todo intervalo, eles iam lá para a capelinha lá e tipo tinha um culto assim, né? E pessoas de tudo, pessoas que eram da Metodista, tem da Presbiteriana, todo mundo. Só que de manhã não tinha isso. Eu assim, poxa, mas por que não tem de manhã, né? Vamos começar aqui, né? E aí a gente começou dentro da sala de aula, eu reuni com mais umas 4 pessoas, a gente fez um grupo. E aí a gente se reunia, falou assim, vamos começar de leve, né? Vamos começar uma vez por semana. A gente se reunia ali nos bancos da faculdade mesmo,
ia, tocava um louvor, tal, falava uma palavra. E foi legal porque, assim, tipo, legal, curioso, né? Porque, assim, muitas pessoas que se diziam cristãs começaram já a abandonar. Só que tinha um cara que ele era ateu. E ele ia em todos. Top. Ele ia em todos. Então, sempre ele estava lá nos bancos com a gente, ouvindo. Ele não falava nada, ele não contestava nada, mas ele sabia. Então, ele ia até os bancos, sentava lá e ele ouvia o que a gente estava falando, o que a gente estava tocando. Eu não sei o que foi depois desse cara. Eu não sei se ele se converteu. Só que ele estava sendo atraído. E se não fosse vivo o que a gente estivesse fazendo lá, se não fosse verdadeiro, ele não ia ficar. Ele ia falar, esses crentes, estão adorando um Deus que não existe na concepção dele. Mas é o Espírito Santo que atrai. O que a gente tem que fazer é justamente isso que você fez na escola. É abrir nossa boca, cara. E não é a gente que faz. Às vezes a gente tem a leve impressão que é na nossa força. Mas a palavra diz que não é na nossa força. É a gente abrir a nossa boca e falar, deixa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. E muitas vezes a gente fala, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu não sei só abre tua boca. Então só abre a tua boca que tá tudo certo. Tipo, cara, eu vou te usar, só basta você dar lugar. E aí se você não der lugar, como que ele vai te usar? Exato. Se você não se... É o que a gente até fala. Cara, tem a diferença entre estar disposto e estar disponível. O estar disponível não quer dizer que você está se colocando à disposição daquilo. Sim. Beleza, Deus, eu estou aqui disponível, mas você está disposto a levantar, a pegar a sua Bíblia, ir lá e a falar, ou a pegar o seu violão, ou a pegar o seu teclado e ir lá e falar? E aí, tipo, você olha e você fala assim, cara, estou disponível, mas e aí? Qual que é a sua disposição para fazer isso? Igual, tipo, vocês estavam disponíveis, mas vocês se colocaram à disposição. Não, beleza, não está numa aula vaga. Vocês poderiam fazer muitas coisas. Você poderia fazer muita coisa no intervalo da faca. Tem uma prova para fazer, tem alguma coisa para fazer, tem isso para fazer. Não, mas, cara, vamos fazer isso. Sim. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer aquilo outro. Então, tipo, tem essa diferença. E acho que no dia que as pessoas entenderem que o evangelho é você se colocar à disposição, não é só você ficar disponível, é você se colocar à disposição, cara, muitas coisas vão mudar. Porque não é só por falar, mas é pelo seu testemunho. Mas eu não sei falar, mas qual que é o testemunho que você está dando? Mas o que o que você está fazendo no seu trabalho? Putz, quando você chega no seu trabalho, você dá pelo menos bom dia? Quando você sai, você dá, até amanhã? Beleza, Deus abençoe. Ou às vezes você nem faz isso. Você chega com a cara fechada, fica com a cara fechada o dia inteiro, vai embora com a cara fechada e a pessoa olha, meu Deus. Então, tipo, é o seu testemunho. É igual eu falo, cara, é só você ler isso. Mas, cara, se você não está conseguindo ler isso, faz isso daqui através da sua vida. Através do seu jeito de falar, do seu jeito de viver. Porque é igual a Jé falou. Cara, o evangelho não é uma religião, é um estilo de vida. É a mesma coisa quando você vai na academia. Você está mudando o seu estilo de vida. Você era uma pessoa sedentária e você está indo na academia porque você não quer ser mais sedentário. E o evangelho é isso. Você era um pecador e você não quer ser mais pecador e Jesus te aceita como você é transformado e você segue um novo estilo de vida. Você não segue mais o estilo de vida de pecado, você segue um estilo de vida de Cristo. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem que lembrar, como você deu o exemplo de academia mesmo. Cara, é um processo. Sim. Não é uma coisa que você simplesmente fala, beleza, eu quero mudar, eu quero ser de Jesus. Você vai na academia, você faz 1 hora de bicicleta, você já saiu... Então, e aí, no dia seguinte, aquilo não adiantou de nada, se você parar. E tem dia que vai doer. Exato, é constante, é uma mudança constante. E a cada dia você vê uma evolução, uma transformação. Você é transformado, a Bíblia fala sobre isso. A gente vai sendo transformado, aperfeiçoado, moldado nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, às vezes a gente acha até que Deus vai fazer algo muito mirabolante, muito surreal, para a gente poder ter um tempo, né? Você nunca vai acreditar que dentro de uma sala de aula você vai poder tocar uma música e alguém vai aceitar Jesus. Você sempre vai pensar, tipo, não, eu acho que Deus vai montar um ambiente, né? Não, vai ter uma oportunidade e tal. Cara, oportunidade você faz, sabe? Exatamente. É o tal da disposição mesmo. Eu tô aqui, Senhor, eis-me aqui.
A minha vida, ela é vivida com Jesus. Então, em todo momento que eu tiver, algo tem que acontecer na vida das pessoas que estão comigo. Né? Eu acho que isso é o efeito da palavra. Exato. O efeito de Jesus em nós. Então, tô lá, tô num lugar, tô no shopping. Pô, de repente eu quero cantar aqui. É claro que você vai, pelo amor de Deus, faz tudo dentro da lei, tá? Não vai ficar fazendo coisa doida. Mas esteja disponível, sabe? Nossa, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer aqui. Talvez o Senhor quer só que eu cante uma música. E alguém vai se converter através daquilo. E talvez você não saiba. Talvez você... Mas a semente, ela precisa ser plantada. Vai jogando. Sim. Vai jogando. Se ela vai cair em terra boa, vai cair em terra Nem ruim. sempre. A parábola do semeador tá aí para mostrar isso. O semeador, ele não ficou escolhendo terrinha, ele não foi seletivo. Não, ele foi semeando. E naquele lugar que, de fato, fosse uma terra boa, aquilo ia crescer, ia frutificar e pronto. A Bíblia fala que todos irão ouvir da palavra de Deus. Só que Jesus quer salvar todos. Claro. Mas, se você não der ouvidos, você não... E se você não E aí falar, é as seu, pessoas né? não vão ouvir. E vai de você. E aí a gente fala, pô, mas beleza, a gente tem internet, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Mas muitas vezes, cara, não é pela internet que você vai falar, é o testemunho que você vai dar ali no dia a dia. Da pessoa, no seu jeito de falar, no seu jeito de se portar, e tudo. No seu jeito de pegar e ir contra algumas coisas que você acha errado. Falar, cara, eu não vou fazer isso porque isso aqui é errado, e vai de contra. Sim. E isso é dar o testemunho. Ah, mas isso vai custar o meu trabalho. É. Jesus deixou toda a glória dele para poder se fazer homem. É. E às vezes nem é questão de custar o Nem trabalho. é. Acho que eu vi um trecho, acho que era do Augusto Nicodemos falando, né? Ah, que, por exemplo, às vezes você está naquela rodinha de amigos do trabalho, aí solta uma piadinha ou fala alguma coisa que você sabe que não é. Só que você dá aquela risada assim para não perder né? Amizade. Para não perder a amizade. Tipo assim, cara, e aí? Né? Ou você ou não, mas você vai ter a coragem de fechar a cara e falar, não, eu não concordo com isso. Porque você tem o quê? O ser humano tem medo do quê? De ser rejeitado. Rejeitado. Né? Fala assim, não, mas eu preciso estar no meio deles para eu poder falar. Tá, você precisa estar, mas o ambiente não pode mudar quem você é em Jesus. Aquela piadinha, falar de alguém e tal, vou dar aquela risadinha meio sorriso amarelo ali só para... O ser humano, ele é carente pelo status, né? É, só para... A gente tem que manter o status com todo mundo, então. tem que ser querido por todo mundo. O ser humano tem essa necessidade de que ele tem que ser aceito por todos. Aí, tipo, pro Cauê me aceitar, eu tenho que concordar com o que ele fala, né? Senão, se eu não concordar, ele não vai me aceitar mais. Exato. Aí quem vai ficar mal? Eu, porque o Cauê não me aceita. Tipo, é uns negócios assim muito... Mas... O ser humano, ele é carente de aceitação. Sim, exato. Ele é carente de aceitação. Exato. Então, assim, mas o que vale? Você ser aceito por Cristo ou ser aceito pelos outros? Exatamente. Tá 10 pessoas indo, você tem que ser a única. Aí que não tá. vai. Mas eu acho também um grande problema nisso, eu falar no modo geral das igrejas. Nem todas são assim, claro, mas vamos falar no modo geral para não ficar especificando A ou B. Mas as igrejas não pregam mais sobre o inferno. Então as pessoas não têm mais medo de ir para o inferno. Não. Porque muitos ainda estão acreditando no purgatório. Não, porque aí vai ter lá o filminho da vida lá que Jesus vai passar lá e aí a gente vai negociar a minha entrada. Telão de LED em 4K. Você tá entendendo? Então, tipo assim, mas por quê? Não é pregado mais sobre o inferno. Então as pessoas não têm nem temor, nem tremor mais por nada. Tipo assim, eu vou, faço, amanhã eu tô na igreja. Tem coisas, pessoas vão pra igreja, no outro dia tá lá nas baladas, aí depois no outro dia vai pra igreja de novo, aí depois vai pra balada, aí pra igreja, balada. Cara, os mornos, Cristo vomitaria, né? E as pessoas estão mornas e elas não estão se tocando nisso. Aí tem até aquela... Eu vi um videozinho, uma vez, uma publicação, não lembro exatamente se foi um vídeo ou uma publicação, mas que de um lado estava o diabo, do outro lado estava Jesus e tinha um muro e a pessoa estava em cima do muro. E Jesus lá, vem para cá, vem para o meu lado, vem, a pessoa em cima do muro. Ela pegou, olhou pro diabo e falou assim, você não vai me chamar não? Ele tá me chamando lá com todas as forças dele, você não vai... Porque o muro é meu. Tipo, você tá em cima do meu muro, entendeu? Você já tá desse Você lado. já tá aqui. Você já tá aqui. Você só não sabe... Não sabe, entre aspas. Porque a gente vai entrar numa polêmica muito grande. A pessoa sabe que ela tá errada. Mas ela não tá disposta a mudar. Exatamente. Ela não está disposta a mudar o estilo de vida dela. É confortável. É confortável aquele status para a pessoa. É confortável a pessoa ser morna e chegar lá no culto, beleza, foi mais um louvor, mais uma palavra, eu volto para minha casa, vou começar a rotina de novo, vou trabalhar, vou gastar o dinheiro no final de semana, vou ir para a igreja, vou trabalhar, vou gastar o dinheiro no final, vou ir para a igreja e ficar nessa rotina. Isso
é favorável para ela. Isso é, tipo, é confortável aquele negócio de você chegar no banco da igreja. Aí o Vinícius que vai ministrar hoje. Beleza. Hoje é o Rafa. Calma aí, vamos me ajeitar, porque o Rafa ele fica olhando, e aí... É isso, cara, hoje tá isso. É complicado falar isso, mas é igual você falou, não é generalizando, mas todas as igrejas estão acontecendo isso. Mas nessa igreja que acontece isso, tem pessoa que se coloca... Tem pessoa que se coloca na posição. Tem pessoa que se coloca na brecha, tem pessoa que vai lá e fala, cara, eu quero ter uma vida de verdade com Cristo. O Fábio mesmo pegou e falou que, cara, o pastorzão lá falou que, o cara tava 37 anos na igreja e para ele era a mesma coisa. Não teve encontro. E a pessoa que está morna, ela não teve encontro com Cristo. Ela não teve, de fato, tipo, chegou e falou assim, Jesus, eu quero realmente ter um encontro contigo, que você mude a minha vida. Eu não quero ser o mesmo. Então, assim, a pessoa ela se deleita no pecado a semana inteira. E quando é no final de semana, ela fala assim, beleza, vou só trocar aqui, colocar uma roupa mais bonitinha, tudo certo lá. E aí eu vou para a igreja. Só que assim, eu não tô vendo como que é a vida dela. Sim. A Gé não tá vendo, você não tá vendo, o Vini não tá vendo. Mano, mas Deus conhece tudo, velho. Só que assim, quando chegar no grande dia, que a última trombeta tocar e Jesus rasgar os céus e ele descer, aí... Sabe aquela famosa frase que você separa o homem dos meninos? Aí você separa quem é de Deus e quem não é. O joio do trigo. Aí você separa o joio do trigo. Então, aí você fala, vale a pena você deleitar-se por uma vida que é passageira, só que depois você vai ter uma vida eterna no inferno, velho. E aí? E aí foi igual você falou, as igrejas não estão pregando mais sobre o inferno. Não. As músicas não estão falando mais sobre o que Deus é e sobre o, tipo... É o que ele pode dar. É o que ele pode dar. E aí, dentro disso, eu vou fazer uma pergunta para você, que você é do Ministério de Louvor, muito tempo aí e tudo mais. Ai, meu Deus, não posso me comprometer, assim. Pode sim, não tem problema não. O que vocês acham do louvor hoje na igreja? Como você tem visto o louvor da igreja ultimamente? Vixe. Eu vou levantar aqui. Deixa eu pegar. Agora eu vou pegar uma varinha aqui. Vou pegar uma de naranja. Aí a Gé fala assim, você é meu padrinho, faz isso. Pesado, né? Daqui a pouco os convidados vão coloca aí, hashtag polêmica. Hashtag polêmica. Eles vão falar, será Hashtag que eu quero ir mesmo? Eu vou, né? mas vocês têm que me dar tanto, que as perguntas que vocês fazem... Hashtag polêmica no louvor, coloca aí. Não dá muito pra generalizar, assim, né? Quer uma bala? Não vou comer bala, não. Mas não dá muito pra generalizar, é claro. Mas num contexto geral, eu acredito que o louvor tem sido meio raso, assim, sabe? Acho que as pessoas estão com medo de se aprofundar. Acho que elas têm medo de se soltar da presença de Deus, né? Vergonha, medo, chatice mesmo, não sei. Mas é lógico que, assim, meu Deus, a gente tem visto algo acontecendo, né? Recentemente, na parte do louvor. Numa frase assim meio superficial, acho que Deus tem passado a peneira no louvor, assim. Porque eu acho que as pessoas que eram relaxadas, vai chegar um momento que elas ou vão ter que acompanhar, ou elas vão ter que melhorar, ou vai embora, entendeu? Aquilo de eu busco verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Eu acho que chegou esse momento. E aí, só que tá ficando mais nítido quem é e quem não é. Lógico que eu não sou a pessoa que vai julgar isso, mas eu acredito que... tô tentando me comprometer, né, velho? Qualquer coisa o Vini muta. Não, mas eu acho Já que fez tem isso, sido Vini? raso. Não. Continua aqui. Falando. Continua falando, não compromete não. Bugou o áudio, meu. Bugou o áudio. Luiz, não leve em consideração o que eu tô falando aqui. Mas eu acho, assim, que existe uma pequena parcela de pessoas que buscam um verdadeiro louvor. Mas hoje, olhando para um contexto geral, ainda acho raso. Ainda acho que as pessoas não querem se aprofundar, não querem
se soltar, serem livres na presença de Deus. É liberdade, tá? E não libertinagem. Vamos lembrar disso, né? Sim. Porque eu posso ser livre, então eu faço o que eu quiser no louvor. Então, mas vai com calma, né? Pega isso aqui e vai estudar o que é louvor. E aí você faz o que te manda aqui, né? Aliás, a Bíblia é recheada de coisas sobre louvor e adoração. É só a gente buscar um pouquinho. Mas a gente vê, na verdade, pelas músicas compostas hoje, né? Sem conteúdo. Sem Posso trazer uma polêmica Bíblia. antes de você terminar? Compostas, não. Só traduzidas do inglês para o português. Ou só escritas, tipo assim, cara, preciso escrever uma música, né? Vou escrever um negócio aqui do que tá vindo do meu coração. Não que não seja legal escrever do que tá no seu coração. Aliás, a boca fala do que o coração tá cheio. Aí você tem que tomar cuidado do que o seu coração está cheio. Se é de Jesus, o que você escrever vai dar bom. Sim. Aí volta na palavra, né? Tipo, você tem que buscar isso aqui para fazer qualquer coisa. Mas a gente tem visto isso, sabe? Músicas que não têm gerado nada. Não tem acendido uma chama que seja. Não tem trazido as pessoas para uma reflexão. Só tem mexido com o emocional. E emocional, gente, até o pessoal do secular faz. Aliás, músicas muito melhores. É difícil falar isso, né? Mas no meio secular, às vezes, você vai ver uma música que mexe mais com a gente, espiritualmente falando, e nem foi uma música feita para isso, do que alguém que fez uma na igreja. Aí você fala, ai, Jéssica, você escuta a música do mundo e ouve Deus falar com você? Claro. Mas não por causa da música, porque Deus quer falar comigo a todo instante. E o meu ouvido está pronto a ouvir o que ele quiser falar. É óbvio que se você vai ouvir alguém que tem uma vida com Jesus, que compôs uma canção inspirada por Deus, aí é outro rolê. Mas Deus vai falar com você em qualquer ambiente. O que eu estou dizendo e pontuando aqui é que muitas vezes as pessoas do mundo secular, né, da música secular, se dedicam mais àquilo que elas estão propondo, a estudar o que elas querem falar, a se dedicar na composição, até no arranjo de uma música. E o crente está achando que Deus é maravilhoso, então ele vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. Eu não estudo a Bíblia, eu não vou atrás de me dedicar na música, né, no canto, no instrumento, porque Deus me capacita. E aí você chega no que a gente tem hoje, né, em músicas que falta, às vezes você fala, tá, mas é legal, e aí? Tá falando, que parte da Bíblia que é essa aí? E você não acha, você fala, será que minha Bíblia tá faltando? Na música. O egocentrismo agora está muito alto, né? Músicas que falam sobre o eu. Porque eu sou abençoado. Eu serei restituído. Eu serei líder das nações. Eu. E o que Deus tem feito ficou lá para trás, né? O que Deus tem feito você lê na Bíblia. Entendeu? Tipo, você lê lá o que Deus fez. Chega, né? Tem uma linha muito tênue aí, até que a gente veio conversar, a gente conversou sobre do que a gente faz de morada, que tem uma linha muito tênue entre o show e o culto. E aí a gente até comentou, teve momentos? Sim, foi um show? Foi. Aliás, morada tá de parabéns. Muito top. Muito top. Só que isso não atrapalhou a adoração. Exatamente. Isso não atrapalhou a adoração. Beleza. Eles usam a voz do anjo robótico lá, igual ele falou. E tudo mais. Cara, mas em todo momento ele tá usando, mas o cara tá ali na bateria louvando. Glória a Deus, aleluia, santo. Porque eles estão também se divertindo, cara. Sim. É isso que a gente não pode perder, que a gente pode se divertir. Cara, Davi tava dançando lá, chegaram pra ele, para de dançar. Mas por que eu vou parar? Cara, eu me alegro na presença. Eu gosto de tocar, eu gosto de pular, eu gosto de dançar. Não tem por que a gente ficar, Senhor, e ficar chorando lá, e chorando, pobre, miserável que sou, não sei o quê. Não é só sobre isso também, né? Sobre celebrar. Exato. E acho que até o fato de, mas era um show. Os caras deram um show, porque eles se dedicam. Exato, se preocupam. Se estudam. Exato, porque o cara... Poxa vida, gente, se você toca violão... E eu falo isso pra mim, porque eu sou relaxada. Mas você toca violão, você vai fazer algo pra Deus, você vai fazer seu melhor. Então você vai estudar. Você vai fazer um negócio, porque pra Deus tem que ser muito top.
Então, não é só o fato de ter sido um show Sim. ou não, mas você vê a dedicação que eles tiveram para fazer aquilo para Deus. Sim. E aí entra na questão espiritual. Sim. Tipo, foi um Não, mas show. era nítido a essência, sim, né? Sim, foi um show, Você foi. entende Mas a não forma. mudou a essência. Exato. A questão é você levar o louvor como um show e aí você, beleza. Eu vou fazer para quem está aqui ouvindo. Mas calma aí, a adoração não é para Deus? A adoração tem que ser cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo, não egocêntrica, centrada nas pessoas. Não, e pensar que assim, eles fariam a mesma coisa se tivesse 10 pessoas? É aí que tá. Na minha visão, no que eu vivi lá, eles fariam se tivesse uma. Sim. A mesma coisa. Porque foi nítido a diversão, A diversão. deles lá. Exatamente. Que nem eu tava comentando com o cadastro, eu falei assim, a postura de palco deles é completamente diferente. Tipo, você via o guitarrista pulando de um lado pro outro, o baixista ia lá com o baterista se divertindo e tal. Tipo, é uma brincadeira, como se, um exemplo, como se nós fôssemos jogar bola. Exato. Exatamente. Exato. Entendeu? E, cara, você vê, até pouco tempo atrás, Deus falou assim, ó, é pra parar com as turnês. Eles pararam com tudo, com a agenda cheia. Não, ó, cortou tudo. Cara, então assim, se fosse a motivação por fazer o show pra ganhar conta de dinheiro, não, vamos continuar até acabar a turnê. Não, eles obedeceram a voz de Deus e falaram, tá bom. É aí que tá, você percebe, entendeu? Eu tenho uma coisa que o Rafa falou uma vez pra nós, quando a gente conversou, acho que a primeira vez, assim, de fato, foi no Aviva. E aí a gente conversou e a gente tinha acabado de tocar. Sim. E aí ele falou assim, cara, glória a Deus pela vida de vocês. Eu falei, mano, amém. Mano, a simplicidade, mas a diversão com que vocês tocam, que vocês nunca percam isso. Aí ele até brincou, falou, cara, um dia eu quero tocar igual o Elias estava tocando ali, e, cara, e balançando a cabeça e quase batendo baixo no chão. Então, assim, cara, é isso. É tipo, cara, qual que é o seu louvor mais profundo? O seu louvor mais profundo é um louvor introspectivo, que você fecha o olho e você louva. Tudo bem. O seu louvor mais profundo é aquele que você vai pular, que você vai fazer um helicóptero, vai dar 3 piruetas mortal carpado. Glória a Deus. É isso, é o seu louvor mais profundo. Agora que ele falou algo sobre a simplicidade, aí já eu tenho uma pergunta para te fazer. Você esteve à frente do Ministério de Louvor, acho que foi de mulheres, né? Mas esteve à frente, pôde passar por isso. O que você acha sobre a qualidade dos músicos da igreja? Porque, assim, aí agora calma que você vai entender melhor a minha pergunta. Não, você vai entender melhor a minha pergunta. Não julgando as pessoas. Vai piorar um pouquinho. Mas, assim, não julgando as pessoas que fazem parte, mas em quesito de preparação. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu sei o básico, dá pra mim tocar no Ministério de Louvor. E eu falo, não dá pra pessoa, você tá querendo matar o sonho da pessoa. Não é que eu tô querendo matar, é que eu entendo assim, pra você entrar no Ministério de Louvor, você tem que ter um certo conhecimento. Você não precisa ser o melhor, não tô exigindo que você seja um músico profissional, não é isso. Mas um certo conhecimento você tem que ter, porque nós não estamos fazendo pra qualquer um. A gente não tá tocando num barzinho, onde tem várias pessoas bêbadas, tá nem aí pro que tá ouvindo. Foi o que o Brunão falou do incenso, né? Isso. Né? Tipo assim, Deus quer ouvir a tua adoração, né? Exatamente. Mas aí as pessoas falam assim, mas a minha forma de adorar é essa, né? Aí entra nisso, mas peraí, também tem pessoas que estão ouvindo, sabe? Tem que ter um Você certo... atrapalha o incenso dos outros. O que você acha sobre... Fala um pouco pra mim. Eu acho que a preparação, ela falta, né? Eu acho que é exatamente o que você disse. As pessoas, elas estão... mas Deus aceita o meu louvor, porque é do coração. Deus fez essa voz pra mim, então ele É quer o que eu ouvir tenho. É o que eu tenho. Deus me deu assim. Né? Tipo, então se eu cantar no chuveiro, tá tudo bem. Deus vai aceitar também. Meu irmão, mas aí você também tem que se preocupar com quem tá ouvindo. Né? Eu penso assim, porque se você for falar, e aí talvez agora gere uma polêmica. Não tem problema. Mas, por exemplo, você tá cantando na sua casa. Beleza, você faz da forma como você achar legal. Não tem ninguém te ouvindo, tá você e Deus. Se você quiser desafinar o tempo todo, você desafina, porque de fato Deus não está ligando para isso. Né? Deus vai muito além, ele vê o teu coração. Mas quando você está em um lugar com outras pessoas e você está sendo direcionado a levar essas pessoas junto com você para a adoração, você também precisa se aperfeiçoar. Porque as pessoas não são obrigadas a ouvir qualquer coisa. E as pessoas não são motivadas e levadas a algum lugar se elas não gostam do que elas estão ouvindo. Exato.
Então, não adianta você achar que Deus te capacita e você fica só sentado sem fazer nada. Isso não é só no louvor. Não, Isso em é qualquer pra lugar tudo. da vida. A preparação, ela tem que existir. Então, eu acho, assim, que falta preparação. Acho que as pessoas não se dedicam como elas deveriam. E eu me incluo nisso. A gente tem uma rotina tão doida, ultimamente, que a gente acaba deixando as coisas de Deus para depois. E tá errado, né? Elas deveriam vir em primeiro lugar. E isso também é algo de Deus. Poxa, Deus te deu um dom, Vini. Aí você pega o dom que Deus te deu e fala, beleza, valeu, estou usando ele. Mas você não faz nada com ele. Você não aperfeiçoa, você não evolui, porque Deus não é obrigado a te dar um dom perfeitinho assim e falar, tá pronto, você não precisa fazer nada. É a parábola dos talentos. Exato. O que você faz? Você enterra, você multiplica, você desenvolve, você fica estagnado. A gente precisa ter esse feeling, assim, né? Quem é do louvor, eu acho que não só na parte do louvor, mas eu falo só do louvor porque eu não tenho propriedade para falar em outros ministérios, mas a gente precisa entender que, independente do que a gente for fazer no louvor, a gente precisa se dedicar e se aperfeiçoar naquilo que a gente está fazendo. Voz, instrumento, seja no pandeiro. Vai tocar direito, meu irmão, que se você tocar fora do tempo, você atrapalha quem estava adorando. Por quê? É normal, você está lá, adorando a Deus. De repente, ou pelo menos só eu que faço isso, né? Deu uma nota esquisita, ou a virada da bateria não deu certo. Quando você percebe que errou, o que você faz? Você abre o olho. Abre o olho. Já saiu tudo do... Você perde aquele feeling. É lógico, você está conectado, você vai voltar. O que eu estou dizendo é que a gente precisa cuidar das pessoas. Então, como grupo de louvor, nosso trabalho é servir, né? Servir a igreja da melhor forma possível. Como eu disse, a gente não vai fazer as coisas relaxadamente, mas com amor, com cuidado pelas pessoas que ali estão recebendo. Para dar continuidade no que você está falando, porque eu penso assim, sobre o Ministério de Louvor. Aí agora eu vou ligar todos os outros ministérios. Para o pastor trazer a palavra, ele estuda muito isso daqui para poder trazer algo para você. Para as meninas da dança dançar, elas não simplesmente fazem qualquer gesto, elas estudam bastante. Para a tia dar aula na escolinha, elas estudam para dar aula na escolinha. E por que para entrar no Ministério de Louvor você não precisa estudar? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Sim. Não, o que eu sei tá bom, não preciso estudar. Não, cara, eu não consigo pensar dessa forma. Eu entendo assim, que Deus ele aceita o melhor que eu posso dar hoje. Só que eu sei que eu posso estudar para dar o melhor a cada dia mais. Sim. O meu melhor hoje é esse, amém, glória a Deus. Hoje eu vou com esse meu melhor, mas amanhã eu vou me dedicar para ser melhor do que eu fui ontem. E indo assim, um passinho de cada vez, e você aprendendo e crescendo e melhorando, porque entra naquilo também, né? O nosso louvor é para Cristo, mas também é para as pessoas. Sim. Como que eu quero levar a igreja em adoração comigo, sendo que eu não sei fazer uma sequência de notas corretas? E aí a primeira sequência eu erro, a igreja fica toda perdida, vai todo mundo ficar olhando para sua cara. É que nem agora, eu vou ser polêmico. Não sou mais eu, hein? Cara, por exemplo, nada contra. E existem momentos que, por exemplo, quem está pregando, às vezes quer, tipo, falar um pouco mais forte e tal. Mas pega uma ministração inteira gritada. Ninguém vai conseguir. Cara, não aguenta. É a caixa estourando, tal, falando perto do microfone. Cara, a Bíblia fala que Jesus, quando ensinava, ele era o quê? Manso. Beleza, tinha momentos que eu até imagino Jesus sendo... agora vocês precisam prestar mais atenção, eu vou falar um pouco mais forte para ver se... Na imposição de voz. Entendeu? Mas eu tenho certeza que Jesus não ficava gritando o tempo inteiro. A autoridade, na verdade, não é gritar, né? Exato. Você não demonstra autoridade gritando. Exatamente. Então, você não vai fazer isso... Você tem que tomar cuidado, cara, para que as pessoas possam voltar, como a ida ao restaurante, né, que você falou. Cara, nossa, eu vou lá porque, assim, o som... Né? Me agradou, não fica estourando no meu ouvido. Cara, imagina, você chega em casa, tá os unidos no ouvido e fala, cara, não vou voltar lá na igreja. E aí? Tem palavra? Tem, só que você não tomou cuidado em ficar gritando o tempo inteiro. Aí você fala, a mesma coisa se eu tivesse ido num show. É. Eu volto do show, o meu ouvido tá zunindo, alguma coisa assim. Sim, ou se eu volto de algum lugar de uma festa que eu fui no aniversário, que tem aquele som alto, a mesma coisa. Então, ou seja, eu fui num lugar para descobrir algo diferente, cheguei lá, era mais do mesmo. Então, é o que você falou, é complicado. Que nem o equipamento.
tem que tomar cuidado, assim, a gente tem que ter o melhor, mas tem que tomar cuidado porque o equipamento não vira uma idolatria também. Sim. Então já estamos com algo bom aqui, não, mas precisamos do melhor, mas precisamos beleza, sempre melhorando, mas a partir do momento que o foco da igreja é assim, não, agora nós precisamos de mais membros para comprar tal equipamento, cara, aí tá errado. Mas assim, exagero, né? você tem que ter o melhor para Deus, com certeza. para entregar o melhor para que as pessoas se sintam acolhidas no lugar, isso é super importante. E vou além do que o Vini falou, né? Você falou que, bom, para trazer a palavra, você estuda. Para dançar, você estuda. Para o louvor, você deveria estudar. Mas e na sua vida? Pô, você vai trabalhar, você não vai despreparado. Aliás, a empresa não vai te contratar se você for despreparado. Exato. Então, por que nas coisas cotidianas, na sua vida, você se dedica, você estuda, você se desenvolve e para Deus você faz qualquer coisa? Se Deus é o mais importante e todas as outras coisas são acrescentadas, por que que a gente esquece de fazer o melhor para Deus e foca na nossa vida normal, social, se desenvolve lá e esquece das coisas que a gente faz, né, para Deus? Então, vale a reflexão. Eu acho que falando de louvor, nada mais justo do Acho que tá na hora, né? Eu também acho. Só com uma musiquinha pra gente, né? Pensou que ia escapar, né? Eu avisei. Vou ajudar ela aqui. Gente, sou muito estabanada. O manto- Curiosidade sobre mim. O manto tá com a irmã. O manto. O manto e a Amanda. Que é... Não bati nada. Top. Bom, eu vou cantar então uma música que foi um dos meus processos de composição, né? Eu não sou a pessoa que mais gosta de cantar as próprias músicas. Eu gosto de ver outras pessoas cantando aquilo que Deus me deu. Acho mais legal. Mas, assim como outras, essa música ela veio num momento inesperado, assim, né? Tava aleatório em casa, o Kelvin estava trabalhando de madrugada e eu estava sem conseguir dormir. Engraçado, as músicas são feitas a maioria de madrugada, né? Agora que eu pensei nisso, mas enfim. No momento tá silêncio e tal, sem porque tem menos intervenções. gente acordada, Deus vai falando mais. Não, Exato. O Wi-Fi não tá tão sobrecarregado. Gente, isso não é verdade. Né? Corta. Brincadeira. Isso é só pra quebrar o gelo, gente. só pra Calma. Ai, não. Não, mas é isso, assim. Vou até desligar meu microfone. Eu fiz a música e foi muito, muito legal esse momento com Deus. Quando o Kelvin chegou de manhã, ele viu que eu tinha escrito, né? Tava na mesa e tudo. Depois ele falou, saiu uma música do forno e tal. Falei, saiu. Mostrei pra ele e tal. Ele falou, nossa, simples e traduz tudo o que eu sinto quando eu oro. Eu falei, pô, legal, né? Mas ele é meu marido, não levo muito em consideração, né? Brincadeira, amor. Mas é porque sempre elogia. Mas, de fato, eu senti isso, sabe? Era algo que eu estava querendo dizer para Deus. E talvez seja algo que você queira dizer para Deus. Você não tenha muitas palavras, você não tenha muito conhecimento, mas o fato de você querer dizer para Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é incrível, já é o suficiente, sabe? Então, é isso. Vou contar essa. Acho que pelo menos o refrão alguém deve saber, né? Por favor, não me decepcionem, amigos. Vamos ver. Eu fico a imaginar o que seria de mim sem teu cuidado e teu carinho pra me guiar em meus caminhos. E
presença. E então eu vejo que não consigo viver sem ti, sem tua presença me envolver. E por isso eu canto assim: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, meu Redentor. A tua paz é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, meu Redentor. A tua paz é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento. Quero ser como tu és. Eu errei uma parte da música, mas tem no Spotify. Glória a Deus. Mas foi uma oração, né? De fato, eu pensei, cara, e se eu não fosse cristã? Pensei comigo, né? Ali, casada já há um tempo e tudo, eu pensei, se eu não tivesse conhecido Jesus, o que seria de mim, assim? O que eu estaria fazendo? Qual seria meu objetivo de vida? Meu foco? E aí eu falei isso para Deus. Nossa, o que seria de mim, né? E nasceu a música. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, Jéssica. Faça. Não, essa é de boa, essa é de boa. O que o Espírito Santo tem falado com você nos últimos dias? Que você talvez possa compartilhar, né? O que ele tem falado? Qual que é o direcionamento que ele tem te dado? O que você tem vislumbrado assim daqui para frente? Você quer pôr o violão aqui para ficar melhor? Se quiser tocar mais, fica à vontade. Também. Os próximos, se quiser, o Vinícius, ele é muito legal. Ele é muito legal. Se eu souber, eu preciso estudar. Legal. Essa pergunta é legal. Há um tempo já, Deus vem falando comigo sobre dependência. Eu acredito que Deus fala com a gente quando a gente também está precisando ouvir, né? E há um tempo Deus tem falado comigo sobre dependência, né? Sobre depender de Deus. E o que é isso? É muito mais profundo, eu acho, do que a gente tem ouvido por aí, né? Porque na teoria é fácil e muito legal. Mas na prática, depender de Deus não é fácil. Gente, eu falei que eu não ia chorar, cara. Quando você está num momento da sua vida e que você fala assim, bom, ou agora eu esqueço Jesus, porque não está adiantando nada, ou eu entrego tudo. Tipo, não tem um meio termo, sabe? Para mim, isso era dependência. Eu falei, nossa, depender de Deus é entregar tudo. Mas o que era o tudo para mim? Eu confesso que tinha coisa que eu não queria entregar, porque eu achava que eu fazia melhor. Que prepotência achar que faz melhor que Deus, né? Mas dá para ver, né, que Deus tem falado comigo sobre isso, porque a dependência é algo que Deus busca em nós. Porque se for pelas nossas próprias mãos, a gente não precisa de Deus. Só que também não vai dar certo, não vai fluir. Então o Espírito Santo tem me incomodado sobre isso, né? Sobre falar, sobre dependência e sobre ser dependente. E eu acredito que as pessoas, hoje a gente tem
uma sociedade muito independente, né? As crianças nascem independentes. Já sabem fazer tudo sozinhas, já andam muito rápido, já falam muito rápido. E a gente tem visto também até pais ensinando seus filhos a serem independentes. Não, filho, faça sozinho e tal. E eu vejo que Deus nos ensina ao contrário. Ele nos mostra o quanto é importante depender dele, sabe? O quanto a gente seria mais feliz e mais crente se a gente dependesse de Deus. Só que, quando você está numa situação em que você não vê saída, imagina só, vou dar um exemplo aqui, que foi onde eu me vi. Você está no fim de um barranco e tem um precipício na sua frente. Só que, no fim das contas, quando você olha para trás, está vindo um monte de leão. Você pula, você escolhe morrer comida pelo leão, chora, o que você faz? Não tem muita opção, certo? E aí Deus olha para você e fala, então, entrega para mim isso daí. E aí você fala, tá, Deus, tá, tudo bem, mas então você vai fazer uma ponte? Você vai mandar o leão parar? Você quer ficar vendo o que Deus vai fazer? E Deus só fala assim, entrega para mim. Deixa que eu vou te ajudar. Mas você quer saber como Deus vai te ajudar? Você não precisa. Porque se você entregar para Deus, a parte ruim não vai acontecer. Não naquele momento. E eu me vi nessa situação. E é muito difícil você entregar que você não sabe o que vai acontecer, né? O futuro, o porvir, na mão de alguém que nem te dá uma dica. É fé, pura fé. Entende? Tipo, tá, Deus, mas e aí? Vai ser uma ponte? O Senhor vai me dar asas? O Senhor vai matar o leão que tá vindo atrás? O que o Senhor vai fazer? Mas Deus não quer te mostrar naquele momento o que Ele vai fazer. Ele só quer mostrar para você que você precisa confiar e depender dEle. E Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer. É muito difícil. É muito difícil. Mas aí, no fim das contas, quando você decide, então, entregar para Jesus, falar, tá bom, faz o que o Senhor quiser. Você vê que não era nada do que você pensava, é além, é maior. E aí você não enxerga uma ponte, você não enxerga asa, você não enxerga... Não, simplesmente Deus muda aquele cenário e você se vê em outro lugar. É isso, né? A gente tem conversado muito sobre isso, né? Eu, Cauê, Tainá. Porque, né? Aliás, é muito bom ter amigos, gente. Dividir as coisas é importante. Muito bom ter friends. É muito bom ter friends. Mas, de fato, eu vejo a amizade como algo que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a caminhar. Né? Um tá para baixo, o outro levanta, e assim por diante. E faz muitos anos, acho que Deus tem falado sobre dependência comigo. Acho que eu ministrava na igreja, acho que era até chato, os irmãozinhos ficavam, meu Deus, ela vai falar sobre dependência de novo. Véio. Ela vem a dependente. Ela vem a dependente. Mas é porque isso queima, assim, no meu coração. E hoje eu olho e eu vejo uma sociedade tão fria, tão antipática, sabe? Tão individualista e independente, que você fica, nossa, mas cadê? Eles não procuram Jesus, eles não querem Deus, eles não querem o agir de Deus, eles não buscam a face de Deus, eles não estão na presença, sabe? Eles, não preciso de Deus, entendeu? Aí o calo aperta, sai correndo. Eu acho que a gente precisa ser ensinado ainda sobre isso. Eu confesso que tenho sido ensinada por Jesus, ainda não aprendi. Dou com a minha cara todos os dias na parede. Preciso aprender a ser dependente, mas... Enfim, né? É isso. Para não chorar mais. Glória a Deus. Glória a Deus.
Alguma pergunta? Deus ama o processo, mas Ele não quer que a gente fale daquilo que nós não passamos. Então, se Ele ministrou dependência, é porque Ele quer te mostrar algo, e se você ministra sobre dependência, é porque Ele está te dando autoridade para isso. É igual a gente sempre fala, não tem como você falar da verdade sendo que você não vive a verdade, não tem como você falar de cura. É lógico, não vai deixar você passar por um leito de morte para você ministrar sobre cura. Não, mas, cara, você vai passar por alguma coisa que você vai ter autoridade para falar sobre isso. Pô, igual o testemunho do seu pai, o testemunho do seu tio. Cara, a autoridade que eles têm para falar sobre, cara, dependência. Dependência que eu digo dependência química. Qual a autoridade que eles têm? Tipo, cara, e aí você chega e você fala assim, eu passei durante isso 2 anos, e 2 anos que eu fiquei desempregado, eu fiquei dependente de Deus. E aí foi a época que eu mais falei assim, cara, realmente, a minha vida está nas tuas mãos. Só que aí, igual você falou, quando Deus faz, nós somos muito ingratos. Nós falamos assim, Deus, me perdoa, porque naquela época eu era tão dependente, e hoje a minha dependência não é totalmente. Depois que você tem, você não depende mais, né? Porque nós dependemos do nosso trabalho. Pô, nós sabemos que o nosso trabalho vai cair o dinheiro na conta, a gente vai pagar nossas contas. Mas eu louvo a Deus pela vida de um missionário, que ele é totalmente dependente daquele que o chamou. E ele não sabe se ele vai ter o dinheiro para pagar as contas do outro mês. Ele não sabe se ele vai ter o que comer no outro mês. Mas ele é totalmente dependente e, cara, eu olho para a vida do missionário e falo, mano, eu não sei se eu conseguiria. Porque, cara, você ter essa total dependência de você ver Deus no último segundo, sabe? Dos 45, nos acréscimos ali, assim. Não, aqui, ó, caiu. Tá aqui, a gente vai pagar, a gente vai comer, a gente vai fazer isso. Então, cara, o tal do gerar um testemunho dói, né? Em Hebreus fala isso, né? Aquele que crê em mim, eu me revelarei e me manifestarei a ele. Então, ser dependente é crer. Crer que ele é fiel para fazer, crer que ele vai fazer, crer que ele pode fazer mais do que você esperava, ou ele pode fazer aquilo que você esperava. Ou ele pode fazer não aquilo que você esperava, mas ele pode fazer aquilo que você... Putz, eu nem pensava nisso. Nem pensei nisso. Então, Ok, volta um pouco, né, na pergunta que foi o que é evangelho para você. Beleza, o evangelho tem as boas novas. E Jesus, ele disse, né? No mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, as aflições vão fazer parte. Só que é justamente isso, a autoridade para falar dessas aflições. Cara, e Jesus, a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Tudo que você imaginar, mas eu estou passando por isso, ele foi. Em tudo ele foi tentado, mas ele venceu por nós. Então é nele. Só que assim, esse confiar, esse depender é uma fé, cara, que é surreal. Eu ouvi uma vez uma reflexão sobre isso, trazendo, por exemplo, para um furacão, né? E é muito engraçado que você tem ali 3 perspectivas. Quem está de fora do furacão, olha o furacão virando tudo de ponta cabeça, levando aquilo tudo para os ares. Pode entrar em desespero, ou tem uns que para filmar, né? Faz um vídeo assim, olha que bacana o furacão. Mas essa pessoa, ela não atua ali, né? Ela tem uma visão de fora. Tem as coisas que estão sendo levadas pelo furacão, né? Talvez até pessoas também, que estão sendo levadas, jogadas para os ares. E ali você, de fato, não tem nenhum controle. Só que quando você está no olho do furacão, o olho do furacão, ele literalmente é o centro do furacão. No centro do furacão não tem nem vento. A parte mais tranquila. É a parte mais tranquila do furacão. Aí você está tirando, né? Como assim? Você está dentro do furacão e é a parte mais tranquila. Você vê tudo indo para os ares. Você vê que você está ali no meio, mas você não sente nada. Aquilo não interfere em você. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você está no meio do caos. Você está passando pela situação. Mas com Jesus, aquilo não te muda, aquilo não te aflige, aquilo não te toca. Ah, mas eu fico triste. Ah, mas eu fico angustiado. Ah, mas... Sim, porque a gente é ser humano. Isso vai acontecer. Mas a certeza de que aquilo vai passar. E pronto. Vai deixar um estrago, que provavelmente você vai aprender a arrumar. Porque desde o início até o fim você aprende. E com certeza gera um testemunho para aqueles que um dia vão ouvir. É verdade. Entra na passagem de Elias, né?
quando eles estavam na caverna? Sim. Que ele vai na entrada da caverna e passa um vento muito forte. Ele, não, Deus não está ali. Aí vem um fogo, não, Deus não está ali. Mas de repente vem uma brisa bem suave, assim, sabe? Ele fala assim, não, é Deus me tirando de dentro da caverna. Então, muitas vezes a gente vê, tipo, maior vendaval. Não, mas é Deus tirando. De repente não é Deus tirando. E de repente Deus vem só com a brisa suave. Cara, agora sou eu. E a Bíblia mesmo fala que a ovelha, ela reconhece, né? A voz do pastor. Sim. E se nós não temos a sensibilidade de reconhecer aonde Deus está, aí a gente volta em tudo que a gente tem falado. A gente não teve realmente o encontro que a gente tem que ter com Cristo. E aí, trazendo para a parte do Evangelho, que foi a primeira pergunta que eu fiz, eu gosto muito daquela passagem do negue-se a si mesmo. O Evangelho é o negar-se. Todo dia. Cara, eu queria muito fazer aquilo, mas eu não vou fazer aquilo porque, cara, isso vai desagradar ao Espírito Santo. Eu lembro muito, uma vez que a gente estava conversando que o Rafa falou, cara, se isso te tira da presença de Deus, não faz. E o Evangelho é isso. Se isso te afasta de Deus, se isso te tira o Espírito Santo de você, ou afasta o Espírito Santo de você, ou tira a presença de Jesus de longe de você, cara, não faz. E o Evangelho é isso. É uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, é uma vida de negue-se. Ou como diria Paulo, esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu nego toda a minha vontade da minha carne por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ou seja, cara, eu tenho uma questão homossexual. Cara, eu nego isso por amor a Cristo. Exatamente. E aí eu vi no podcast do Hub, David Ricker, alguma coisa assim. Sim. E ele comentou muito isso, eu achei sensacional. É o Rizek, né? Alguma coisa assim. E aí ele falou assim, no momento que nós damos a mão para o pecado, nós soltamos a mão de Deus, só parafraseando o que ele falou, para não ficar tão igual. Nós alguém falar, eu estava ouvindo o podcast Juntos à Mesa, aí um tal de Cauê... Plagiou? Eu solto a mão de Deus e falo, eu amo mais o pecado do que eu amo a Cristo. E a partir do momento que nós pecamos, nós dizemos isso. Eu amo mais a ti do que eu amo a Cristo. E a partir do momento que eu largo o pecado e eu dou as mãos para Cristo e falo, eu estou contigo, eu falo para o pecado, não, eu te abomino. Eu amo mais a Cristo e eu não amo você. Então, é a renúncia. É o negue-se a si mesmo todo dia. O Evangelho é isso. É o negue-se a si mesmo. Cara, eu tô com vontade de ir... Um exemplo, tá? Tô com vontade de ir numa boate. Mas, pô, eu sou casado, eu sou evangélico. Eu não vou porque eu tenho amor ao Cristo que me salvou e eu tenho amor à pessoa que Ele colocou ao meu lado. Cara, eu vou tomar uma cerveja no bar, eu vou tomar uma pinga no bar porque eu fazia isso. Eu não vou porque eu tenho mais amor ao Cristo que me ama e que me salvou do que aquela pinga que vai me trazendo um prazer momentâneo. Ou aquele cigarro de maconha, de aquela cocaína, o que seja. A transformação ela vem gradativa. E é isso. E ser cristão não é a ausência de pecado. Né? Não. A gente tem que lembrar disso. Ser cristão é lutar contra. É renunciar ao pecado todo dia. Porque o pecado, ele está ali sempre. A gente vive todos os dias matando, né? Um leão não, gente. É uma manada inteira. Porque ele está ali, disponível. Sim. Né? Porque o homem escolheu isso. Porque o homem escolheu isso. E nós, hoje, precisamos renunciar todos os dias. É a natureza adâmica. A natureza adâmica ela é corrompida. E muitas vezes você vai errar de novo a mesma coisa. E não é porque E aí você vai colocar a mão na cabeça. Exato, mas porque justamente... E outra, não vamos ser ingênuos. O diabo conhece as nossas fraquezas. Sim. Então, obviamente, que ele vai te tentar naquilo que você é mais fraco. Seja você, então, a pessoa que vai se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, essa é a minha fraqueza, o diabo conhece, o Senhor conhece. Então, o Senhor me coloque como forte. O Senhor aumente a minha força nisso. Eu preciso passar por isso. E aí volta na dependência. Sim, sim. Eu preciso... Você depende de Deus. Exato, porque eu sei que eu sozinha vou cair ali. Então, eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, porque senão eu não consigo. E é o que a gente está falando, cara. Nós amamos as pessoas. Nós amamos quem está no mundo. Só que nós não amamos as práticas que elas fazem. Sim.
Nós não amamos os pecados que elas têm. A igreja, ela abraça, a igreja ela tá de braços abertos para acolher essas pessoas. E hoje, infelizmente, as pessoas têm visto a igreja de outra forma, por conta de algumas coisas Como que acontecem. acusadora, né? Como acusadora. E, cara, a gente não acusa ninguém. Quem somos nós para acusar? E aí nós escrevemos um bilhetinho e colocamos no retrovisor dos carros, escrito assim: aquele que podia nos julgar, nos amou. Aquele que podia nos julgar, nos amou. O único que podia nos julgar, nos amou. A produção falou no meu ponto eletrônico aqui. O único que podia nos julgar, nos amou. Ou seja, ele abriu mão de tudo. Para falar assim, para não chegar assim e falar assim, não, você fez isso. Não. Pode vir. Pode vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o seu fardo que está aí? Deixa que eu tiro e toma o meu aqui. É levinho. Daí o seu, coloca aqui no meu ombro aqui, que eu levo. Então, assim, nós não estamos para acusar. Nós estamos para abraçar. Cara, vem como você está. Só que nós te apresentamos Jesus, nós te falamos de Jesus e Jesus que vai te transformar. Só que assim, as pessoas confundem muito, né? Vem como estás. Realmente, Jesus te chama da forma que você está, Sim. que ele vai fazer a transformação. Isso. Só que não é que vem como estás e vai continuar como Você já estás. aceitou. Não é assim. Por isso que nós sempre falamos do encontro verdadeiro com Jesus. Aí vem a renúncia. Sim. E também os ensinamentos. O que eu acredito que o que você está querendo dizer é que não é que nós julgamos, nós simplesmente ensinamos o que está escrito aqui. Né? E isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, faz parte até hoje. Eu sou corrigido todos os dias pelos meus pastores de várias e diversas coisas que eu faço, porque nós não somos perfeitos. Só que nós temos que estar abertos a essas correções, né? É muito importante. Às vezes é melhor ser corrigido pelos pastores que quando Deus quer vir dar uma correção. Porque daí é mais complicado. Então escuta os pastores primeiro. Então, assim, é isso que a gente fala. Você vir como você está é uma coisa. Agora, você permanecer como você está é outra coisa totalmente diferente. Eu ouvia sempre uma coisa, quando eu era pequena, e ouço bastante até hoje. A igreja, ela é um hospital. Sim. Então, ela recebe gente doente de tudo quanto é jeito. Né? A doença ali, a gente caracteriza como pecado. Né? A pessoa está com aquela mácula, aquela sujeira que precisa ser limpa. Quando você vai no hospital, e agora não vamos julgar os hospitais, gente, mas quando você vai no hospital, a tendência é que você não saia do jeito que você entrou. Sim. Você vai ser tratado, vai ser curado. Muitas vezes você sai já 100% melhor, mas às vezes você vai precisar de um tratamento. E a igreja é a mesma coisa. Você não vai ficar lá sem ser tratado. Você pode entrar doente. Eles vão te aceitar. Mas você não vai sair como você entrou. A gente não tem visto mais isso. As pessoas, elas estão achando que elas podem entrar doentes e contaminar as outras. E aí, o médico faz o quê? Você anula a ação do médico. A gente tem anulado a ação do Espírito Santo na igreja porque a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente está muito bom. Nós temos tomado remédio em casa, pensando que é mais se eficiente do que casa. aquele... Agora a medicina ficou feliz com a gente, né? O se tratado em casa, quando a gente fala, é a respeito disso. A gente vai lá, coloca nada contra, gente. Faz o seu devocional do jeito que você quiser. Não, e Deus pode te tratar na sua sem casa, problema. no seu secreto. Exato. Não é só na igreja. Não. O Só secreto, meditação, galera. O secreto é consequência. E tudo que você vai refletir na sua vida é reflexo do secreto. Vai. Mas aí eu, Gravetinhos. mas aí eu sou mais polêmico, aí que nem o Rafa, eu Sério sou que você é polêmico. mais polêmico? Aí eu sou mais polêmico nessa parte, porque daí eu já jogo a culpa total para a igreja. Porque a igreja fica com medo de perder as suas ovelhas. Sim. Aí com medo de perder E passa a mão. Sim, passa a mão no pecado. Aí Então, mas aí, mas aí eu te Quantas- faço a pergunta. quantas Mas agora eu te igrejas? faço a pergunta, é polêmica. Mas o que a igreja tem pregado sobre pecado hoje? nada. Pronto, então nós Porque chegamos tem no passado denominador a mão. comum. Porque tem passado a mão. Então nós chegamos no denominador. Qual que, Porque a igreja tem busca por falado. aprovação. Então, mas a igreja tem falado de masturbação com jovens, a igreja tem falado de fornicação, a igreja tem falado de adultério, a igreja tem falado de homossexualismo, bissexualismo, a igreja tem falado de lésbica. A igreja tem falado disso? A igreja não tem falado. E aí
agora, trazendo uma pessoa que falou, não vou trazer o nome, mas a gente comentou aqui no off, ele estava errado por ter falado tudo o que ele falou? Não, ele só falou aquilo que estava na palavra. Só isso. E aí agora querem empreender o cara porque ele falou o que as pessoas não querem ouvir. E aí a igreja, então já que é para trazer polêmica, vamos trazer. Então a igreja está falando o quê? Está falando o que as pessoas querem ouvir, não o que Cristo quer falar para a igreja. Mas por quê? É mais vantajoso você manter uns números dentro da igreja, né? E isso eu estou falando um português bem claro e correto. Não é que todas as igrejas sejam assim. Não. É que quando a gente fala igreja, é para a gente não ficar dando nomes aos bois, né? Mas a igreja hoje está mais preocupada com a igreja cheia, né? Do que... Aí eu prefiro a igreja vazia, né? Com 1, 2 pessoas que realmente queiram buscar a Cristo do que a igreja cheia de pessoas vazias. Que cresça uma igreja sadia, né? Exatamente. Volta no que a gente estava falando da aceitação. Sim. A igreja hoje quer ser aceita. Quer ser aceita pelas pessoas. Quer ser aceita pelas pessoas. Porque a partir do momento que a igreja for, não, vamos combater isso, o que está acontecendo com os pastores que estão combatendo eu não vou corrigir o Cauê, porque eu tenho medo de perder o Cauê. Já pensou se o Cauê sai da igreja? Ai, menos um, não dá para mim corrigir ele. Gente, é só lembrar de Jesus. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele não se importava se as pessoas iam pensar que ele era louco, que ele era radical. O que ele fez, falou diante da palavra de Deus e disse, é isso mesmo. Ele não teve medo de ser preso, não teve medo de ser morto, porque ele sabia o propósito. Exato. Ele sabia para que ele tinha vindo. E é uma forma... E eu sempre que Abraão existisse, eu sou. E eu sempre eu costumo falar isso geralmente, né? Olha como Jesus corrigiu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Não, e outra coisa, ele falou para a multidão, vocês só vieram a mim porque eu dei algo de comer para vocês. Porque se eu não tivesse dado, vocês não teriam voltado. E aí, tipo, eu imagino o pessoal da multidão falando assim... Abaixa a cabeça, assim, entendeu? Então, assim, aí já pensando, mano, mas será que ele vai dar alguma coisa hoje? E aí, cara, a multidão ficou. Então, assim, a gente entra para outra questão. É muito crente dodói, que não consegue ouvir uma correção, uma exortação. Geração, né? A gente tem uma geração dodói. E a igreja, que por ter crentes que não conseguem ouvir uma exortação, acaba tentando fazer uma aceitação. Ah, não, vamos manter assim, vamos fazer assado. É lógico, não são todas as igrejas, não são todos os ministérios. Cara, você está ouvindo, você vai saber discernir. Então, o Espírito Santo ele vai tocar no seu coração. Exatamente. E você vai discernir da melhor forma possível. Então, assim, nós não vamos deixar de falar, porque nós não temos rabo preso com ninguém, nós não temos medo de nada. Porque... E, cara, se quiser cancelar... Jesus já me salvou e eu vou pro céu com ele, e essa é a certeza que eu tenho, e tamo junto. E se você tem a certeza que vai pro céu, então... Lembrando que a obra de Deus não para, tá? Então, se eles pararem de falar, outros falarão. Então, entendeu? E nós fomos chamados para fazer o podcast justamente por conta disso. Então, se a gente deixar de falar, a gente está indo contra aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Se a igreja lá, quando a igreja foi instaurada por Cristo, se a igreja fosse querer ser aceita, a gente não estaria aqui. Não estaria aqui. O que a igreja passou. Paulo não teria se convertido. Já começa por aí. Não teria, cara. Os caras, tipo, eram açoitados porque falavam do evangelho, cara. Não era tipo, beleza, que bonitinho, tem uma galera aqui fazendo boa ação, tem uma galera doando coisa, que bonitinho. Cara, a igreja não é isso. A igreja não está aqui para doar coisa para os outros. Acho muito egoísmo Jesus da não nossa se parte doa. isso também. Porque nós, hoje, no Brasil, ainda somos livres para falar. E aí a gente fica dodói, ou então fica pensando, mas eu não posso falar tal coisa porque vão me cancelar. Sim. Ou porque eu vou perder amigos. Sendo que tem missionário lá no campo morrendo por Jesus. Com um filho, deixando o filho muito órfão. egoísmo da nossa parte. Igual eu falando, os Sikhs lá ainda atrás de facão atrás dele, cara. Então a gente precisa pensar, poxa vida, tem pessoas de fato se doando para falar de Jesus. E eu aqui mimizento achando que, mas meu amigo vai ficar chateado, porque eu mas falei o meu da chefe Bíblia. no trabalho, se eu falar Deus abençoe, Poxa ele vai vida, achar ruim. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Mais ou menos isso. Se eu falar pro meu vizinho não vai olhar mais na minha cara. Que não olhe. Polêmica, galera. Que não olhe. Mas assim, aí é o que a gente fala. Você quer acertar a conta com o seu vizinho ou você quer acertar a conta com Deus? Aí você escolhe. E é melhor ficar bem com quem, gente? Eu prefiro ficar com quem bem você com vai Deus. passar a eternidade? Sim.
Quer dizer, depende, né? Cuidado aí com a eternidade. É porque o inferno Vai ser no existe, tá? quentinho. O inferno existe. E não é quentinho, é bem quentão. Onde haverá choro e ranger de dentes. Cara. Existe real. Gente. Não vai achando que é uma brasinha igual da que você Não. põe a carne na grelha. Não, né? não, mas da carne na Essa grelha aí é a brasa tem que santa. ser forte. Gente, carne na grelha já tá todo mundo... Senão não dá pra fazer aquela crostinha maravilhosa, assim, entendeu? Então tem que ser forte. Não adianta, não. É ótimo como a gente varia de assunto. Mas a nossa mesa tem que ser assim, cara. É um bate-papo. E, cara, e que nós possamos ser essa geração que, se for para ser confrontadora com essas coisas, que nós possamos confrontar isso, mas do jeito que Jesus confrontou também. Muitas horas ele confrontou com mansidão e humildade. Mas muitas horas ele confrontou com veracidade. Sim. A veracidade não quer dizer que você vai... eu vou... Não é isso. Fala, cara, minha posição é essa. E eu não largo da minha posição. Eu vou continuar... mas eu não largo. Eu vou continuar aqui. Mas você vai acontecer... Beleza. Eu sei no Deus que eu sirvo. E eu sei que ele é poderoso. Então, cara... entra no que Elias falou para Eliseu, né? Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E na hora que ele abriu, tinha um monte de carros e carruagens de fogo. E que, cara, se Deus abrisse os nossos olhos agora, que coisas nós veríamos? Oh, Deus, abri. Cuidado com o que você perde, cuidado. Então é isso. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Acho que pra gente finalizar, eu sou o que faz esse papel chato de começar a cortar o barato da coisa, por conta do horário, tá? Não gosto disso, o papo tá muito bom, mas pra gente finalizar, é uma pergunta que o Rafa gosta de fazer, eu vou fazer ela pra você. Gé, o que você... todo esse contexto que nós estávamos falando sobre a igreja, qual você acha que tem que ser o papel da igreja hoje? Como você tem visto? O que você acha de posicionamento, de atitudes que a igreja tem que tomar, fazer, né, pra gente poder estar finalizando? Legal. Eu acho que a igreja precisa ser mais ativa mesmo. Eu acho que ela precisa se posicionar mais nos assuntos. Erra quem diz que o cristão não pode palpitar em outras vertentes, né? Porque, tudo bem, nós não somos cidadãos daqui, né? Mas nós estamos aqui. E se a igreja não se posicionar, se a igreja não falar, talvez seja tarde para algumas pessoas, né? O posicionamento da igreja ele tem que ser sempre colocado dentro da Bíblia. Não pode fugir disso. E eu acho que tem faltado um pouco disso hoje, né? A gente estava falando sobre isso, sobre as pessoas terem medo de se posicionar. Eu vejo que a igreja tem melhorado, né? Eu sinto isso, que algumas pessoas, alguns cristãos têm mesmo se posicionado, têm falado sobre a Bíblia, e deixado bem claro aquilo que é e aquilo que não é. É isso. Eu acho que a igreja ela precisa ser mais ativa. Eu acho que existe, né, aquela frase de como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se eles nunca ouviram falar? Então eu fico pensando, não é só na missão, né? Não é só um missionário. Se a igreja não se posiciona nos assuntos, a gente é escondido, a gente eu ia falar uma coisa, mas a gente é enterrado. Porque a igreja ela ficou quieta, ela se aquietou e todas as outras pessoas estão ali se posicionando. Cada um com seus ideais, com suas verdades, né? Que hoje é muito bonito falar, você tem a sua verdade. Não, nós temos uma verdade. É uma só. E se a gente não se posicionar, vai haver um momento em que vão nos calar. Hoje a gente não é calado ainda, por mais que a gente tenha algumas consequências vistas ultimamente. Eu não falo só sobre política, falo sobre qualquer assunto. Mas hoje a gente ainda tem a voz, hoje a gente ainda tem poder de fala. Mas e quando nós não tivermos mais? Será que a gente não vai se arrepender e falar, puxa, se eu tivesse pregado, se eu tivesse falado, se eu tivesse investido na vida de alguém, essa pessoa não está onde ela está. Sim. Sabe? Então, eu não quero nem me estender muito nesse assunto, porque
Mas Acho que foi um podcast muito polêmico já. Mas acho que é isso, assim, né? Há quem se engane que acha que a gente é livre aqui, né? Porque, por exemplo, se eu olhar para 20 anos, a minha tia foi minha professora da primeira série. E ela cantava louvores, né? Cantava louvores lá, gente criancinha e tal, levava às vezes umas coisinhas do Esmilinguida e tal. Vai ela fazer isso hoje? Não pode. Não, você não pode. Que foi o que já entra em outra coisa agora. que foi até que o pastor Daniel falou, né? Falou assim, não, porque o Estado é laico. Não, na verdade, não é, né? Não tem nada. Porque assim, beleza. Então, alguém é espírita, quer levar uma coisa espírita, na verdade não pode também, enfim. Mas o evangelho que é ao vivo mesmo, que a gente poderia estar falando, você já não pode. Não, você não pode. Você já está sendo censurado. Sim. Você já está deixando de falar daquilo que você acredita. Mas não, você tem que ensinar português. Beleza, mas, cara, e você como cristão no seu local de trabalho, você não pode falar? Peraí, eu estou sendo censurado de falar aquilo que queima dentro de mim? Mas peraí, se viesse alguém aqui, daqui a um tempo isso vai acontecer. Não, você pode falar, você vai ser contratado, você é um trans, você pode falar, porque é isso, a gente tem que atingir cotas aqui, e a gente tem que ensinar isso, que as crianças podem ser livres. E aí? Você censurou a igreja, mas você está dando voz, entendeu? Eu já sendo polêmico, que Censura seletiva. Não, e que o pessoal do trabalho não assista, é isso? Mas assim, sabe, cada vez mais você vai vendo assim que pessoas dentro da empresa estão sendo contratadas não por aquilo que sabem fazer. Não pela sua competência profissional. Cara, tá tirando o emprego de alguém que realmente sabe, que batalha, tal, que estuda, não, mas você está sendo assim, cara, então quer dizer assim, se um dia eu quiser me candidatar com uma vaga, tem lá, você vê lá, é vaga exclusiva para pessoas trans, ou vaga exclusiva para pessoas de gênero X. Assim, mas espera, se eu for seguir a regra deles, então, eu vou fazer a entrevista toda falando que eu sou uma coisa, aí quando eu for contratado, eu falo assim, olha, eu não me sinto mais assim. E aí, eu vou permanecer? Eu vou permanecer na empresa? Enfim, gente. Só que a igreja está sendo censurada cada vez mais. Eu queria ver se um dia fosse uma vaga exclusiva para pessoas cristãs. Cara, ia vir um monte de gente em cima, entendeu? Mas peraí, vocês podem fazer a seleção, vocês podem calar todo mundo, mas a gente que é cristão, peraí, a gente não pode se posicionar também? E aí eu entro para outro lado. Eu sei que a gente tem que acabar, mas eu não tenho tempo que falar isso, não tem jeito. Daí queima. Mas dentro do que você falou, não pode se falar evangelho, não pode se falar nada sobre Cristo dentro da escola. E qual que é o posicionamento da igreja quanto a isso? Porque se não pode falar nada, qual que é a mobilização das igrejas? Então tá bom, não pode falar nada, vamos se juntar 2, 3 igrejas, vamos fazer uma escola. Vamos fazer uma escola de música, na escola de música nós falamos. Vamos fazer uma escola de futebol, na escola de futebol nós falamos. Vamos fazer uma aula. Vamos fazer uma aula. Isso. Vamos fazer uma aula de reforço de matemática, de português, disso e daquilo outro. E aí nós vemos, não pode falar. Aí vira aquela criancinha empurrada. Entendeu? Mas então, que assim, também não fala, né? Que também não fala. Aí não entendeu? fala. E aí, aí eu entro, eu tô colocando o Cauê. O que o Cauê tá fazendo para mudar isso? O que o Cauê tá fazendo para mudar isso? Não tô colocando nem a igreja, tô colocando o Cauê. O que o Cauê tá fazendo para mudar isso? O que o Cauê tem feito? A gente tem feito podcast. Inclusive, vocês estão assistindo, deixa o like aí, tá? Se Deus quiser, o ano que vem sai uma escolinha de basquete e de futebol na SESI. Se Deus quiser, ano que vem. Vamos orar. Se Deus quiser. Olhem aí. É só infantil? A gente vai para tentar pegar todos os... Tá bom. Mas então, o que a gente tá fazendo? Entendeu? Então, assim, beleza. E a faculdade? Você vê, lá da borda do campo, acho que todos os pastores são professores, não é? A maioria? Não, alguns são professores de faculdade. Mas aí eles falam de Jesus na faculdade. A faculdade deixa eles falar de Jesus. Vixe, na faculdade que eles são professores, não posso falar qual é a faculdade. Entendeu? Então, assim, aí tem isso. Mas e a igreja? Por que a igreja não se mobiliza? Cara, eu não tenho número, mas no outro podcast eu trago. O valor para você construir um hospital ou para você construir uma escola, se juntar 10 ou 15 igrejas, você constrói um hospital e constrói uma escola. E nem pensar só nisso. Entendeu? Porque, não que o valor não seja importante, claro, mas a gente tem que lembrar que tudo que é feito para a obra de Deus, se Deus está no negócio, as coisas vão acontecer. Sim. Então, é buscar um direcionamento mesmo. É a igreja se juntar como uma só,
sem dividir por placas, mas mas aí unir que como tá. reino. E o diabo tá conseguindo fazer uma coisa assim, que as pessoas estão muito levantando bandeira de igreja e não bandeira de A Jesus. minha igreja eu não vou na sua porque... É a minha igreja, entendeu? Então, sabe? Ai, a gente pensa de Aí, porque, não, minha. então, mas é justamente isso, pra que não... Cara, porque a igreja quando se une... Não, exatamente. Você vê que a divisão, ela tem ocorrido assim, sutilmente dentro das igrejas. Sim, divisão. Por quê? Porque é obviamente que o diabo estremece quando a igreja se une. A gente já viu acontecidos históricos de quando a igreja se uniu. E aí a gente sabe que quando a igreja se unir para um propósito, para um foco, um objetivo, que seja só no Brasil, não precisa também ser no mundo. No mundo é uma consequência, mas no Brasil, a gente ama nosso país e a gente sabe que a gente pode fazer algo por ele. Sim. Não é só orar, é ação também. Né? Não adianta nada você ficar falando Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, e você não sai da cadeira. Não sai da frente da televisão assistindo um monte de coisa que você não precisa. E que não presta. Vai assistir juntos na mesa que você vai ver que vai ficar Obrigado. E quem comenta ainda ganha oração, continua. E entre no que você falou, só para um evento que aconteceu recentemente, o evento de Asbury, nos Estados Unidos, lá só tinha só aquela igreja? Não tinha pessoa de nenhuma outra igreja? Claro que tinha, gente. Pronto, é tipo um evento que aconteceu recentemente. E assim, na simplicidade é o rebuliço que causou. Sim, entendeu? Então, cara, eu acho que é igual o Rafa falou. Usa a internet a seu favor também, porque a internet hoje ela tá aí para dar uma destruída em algumas coisas, mas ela alcança muita gente. É uma ferramenta. É uma que se souber ferramenta, usar. exato. Se a igreja usasse a ferramenta certa, ela chegaria em lugares inimagináveis. Nós estamos fazendo Mas esse está se podcast preocupando e a internet... em outras coisas. A igreja ela se preocupa com outras coisas hoje, perder membro, em dízimo, e aí ela se esquece do que ela precisa fazer. Qual o objetivo do reino de Deus na Terra, gente? Nós somos extensão do reino, certo? Nós somos extensão do reino de Deus. Embaixadores do reino. Embaixadores. E nós estamos fazendo o quê como embaixador? A gente está atingindo quem? Eu sei que é muito ruim falar isso, porque se acaba generalizando e existem pessoas fazendo. Só que, será que a gente também não podia se colocar nesse bolo aí? Juntar todo mundo. Mas fazer é um legal negócio? falar, porque aí, querendo ou não, estende um sinalzinho de alerta na cabeça Alguém vai das pensar, pessoas. né? Tipo, poxa, será que eu poderia estar fazendo algo diferente? O que eu tenho priorizado? Né? E quando vocês falam embaixadores, a gente pega os influenciadores hoje digitais. Com um embaixador de qualquer marca. Eu não vou falar marca porque ninguém está patrocinando a gente. Mas se quiser patrocinar, fica à vontade. Mas aí você pega Embaixador do pedacinho do céu. Você pega qualquer embaixador de qualquer marca. Meu, o cara carrega a marca no peito, estampado, onde vai, Divulga ele fala, toda divulga semana toda e- semana, todo dia. Nós somos embaixadores do reino, cara. E a gente, às E vezes, E a fala de gente Jesus. fala de Jesus uma vez no ano e olha lá. Sendo que nós deveríamos divulgar todos os dias, o tempo todo. Nós não somos embaixadores, o nosso papel é esse. Ai, E aí? Bom, a produção falou aqui que a gente está sendo muito polêmico. Que é melhor dar gente, desculpa. dar uma segurada. Bom, a gente vai encaminhar para os finalmente. Se deixar, a gente fica aqui até... Mas a gente vai te chamar para a parte 2, tá? Opa, Né? chama. Aí a gente já vai pensando em umas Já sou outras polêmica polêmicas. minha, só vai. Na parte 2 vai ter a televisão aqui, a gente separa alguns vídeos e coloca. Porque aqui a gente é assim, na lata. Eu acho que a gente podia criar um grupo no WhatsApp do Juntos na Mesa polêmico. Quem quiser participar, coloca eu quero nos comentários. eu quero. Aí a gente faz um grupo do WhatsApp só de Jogue suas polêmica. polêmicas. Boa. E depois a gente traz pra mesa. Legal. Não tem problema Aí, não. aí a gente faz um negócio de Seleciona- membros, entendeu? No Isso. YouTube a gente só faz vídeo de polêmica pra quem for membro. Tá? Então você quer participar, deixa o seja comentário. Ai, já membro lá. assinei, já. Meu nome tá lá. Muito boa ideia. Isso aí, boa. Gente, Anota aí, produção, pra gente pôr na pauta da reunião, tá? a gente vai caminhando aí pros finalmente. Já te agradecer mais uma vez aí, Jéssica, pela presença e por estar gravando aí com a gente. E como você sabe, né, todo final de episódio a gente entrega uma lembrança aí de coração para todos os nossos convidados. Eu vou ganhar. Que é para que você tenha um tempo de mesa. Tempo de mesa polêmica.
tempo de mesa com alguém, tá? Pode deixar. E que você possa abençoar, realmente levar, compartilhar isso que você trouxe, né? Falar sobre dependência, falar sobre o Espírito Santo, falar daquilo que tem queimado o seu coração. Quem sabe um tempo de mesa que te gere uma música para você compor, né? Então a gente sabe que o Senhor prepara esses momentos, então tá aí de carinho aí de todos nós, da nossa produção, Obrigada, que faz com tanto carinho para você. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito o convite. É sempre um prazer estar na mesa com vocês, né? Sou suspeita também para falar, Cauê. Mas são meus amigos mesmo, são pessoas que eu considero, que eu tenho admiração, né? E estou muito feliz de estar aqui, poder reservar esse momentinho junto com vocês. A gente que agradece, é uma Tainá honra. também é minha amiga, né? Tainá, Kese. É uma honra ter você aqui com a gente, viu, Gê? Obrigado por compartilhar suas experiências, né? A gente já teve realmente outros momentos de mesa. Você e seu esposo são muito importantes para nós. E que não falte esses momentos, né? Com não vamos certeza. deixar isso acabar aqui, só nas câmeras, né? Gente, depois que desliga... Aí é o churrasco, aí é mais polêmica, mais polêmica. Jé, obrigado. Deus abençoe. Que você continue transparecendo Cristo através da sua música, através da sua voz, através do seu jeito. Sou suspeito para falar. A gente tem tempo de mesa fantástico. Da último tempo de mesa que a gente teve, os 2 últimos, a gente saiu 4h30 da manhã da sua casa. Eu gosto, viu, gente? O outro a gente já tinha acabado de comer e veio para cá e continuou comendo e conversando. Então, cara, a gente só está registrando aquilo que nós temos no secreto. Só isso. A gente só está registrando na câmera aquilo que a gente tem. Então, que Deus abençoe. Que essa mesa sempre esteja à sua disposição. E você sabe que você é de casa, então não precisa nem pedir para vir. Então, sei. pode vir. E a parte 2, logo mais a parte 2 polêmica, ou a parte 2 do podcast, logo mais a gente grava de novo, e se Deus quiser, e vai ser mais um tempo maravilhoso e fantástico. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha falado ao seu coração, e que Papai do Céu te abençoe grandemente. Amém. Nervosismo ainda não passou, acreditem, mas foi muito bom, graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Jéssica, aproveitar e deixar alguns recadinhos naquela câmera, de repente os horários de culto da igreja, ou divulgar o seu canal, YouTube, se for que tem música sua no Spotify também. Então, esse momento é seu. Pode olhar para essa câmera aqui. Gente, bom, os horários de culto na minha igreja, na verdade, são de domingo às 11 da manhã e às 19 horas, Igreja Batista Borda do Campo. Estamos lá e também temos alguns eventos durante a semana, mas você pode acessar o site da ibborda.com.br ou o aplicativo. E também a gente, eu tenho um canal no YouTube, né, Jéssica Moreno. No Spotify também, estou como Jéssica Moreno. A música que eu toquei aqui, inclusive, está no Spotify. Então, se você quiser ouvir, compartilhar com alguém, tenho certeza que às vezes alguém está precisando fazer essa oração para Deus e não encontra palavras. Então, talvez através da música essa pessoa consiga trazer o sentimento dela à tona. Então, é isso, não tenho muito o que divulgar. Para quem quiser entrar em contato aí para... Não, tem o meu Instagram, @oficial Jéssica Moreno. Pode mandar uma mensagem, eu estou sempre à disposição. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente também tem recadinhos para dar. Tem um recadinho para dar. Então, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, não esqueçam daqueles 3 Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar, tá? É muito importante vocês ajudarem a gente para a gente levar essa obra adiante. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, @juntosnamesa. Interage lá com a gente, manda direct. Quer ver alguém aqui no podcast? Manda o nome lá. Manda o nome, aí a gente entra em contato, conversa com você. Facebook também estamos lá, a gente posta os episódios. E no Spotify também, para que você possa nos escutar, tá? Só um recadinho. Dia 29 de julho de 2023, ou seja, daqui a 3 sábados, que é o último sábado de julho, nós teremos um evento na Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos, que será To Joy Surrender 360. E você está convidado a participar desse evento, você está convidado a... Depois a nossa edição vai colocar a divulgação lá, o flyer digital.
E aí você pode olhar lá, tem todas as informações possíveis. Será às 18 horas, no sábado. Então você vai estar convidado. Terá ministrações, terá a palavra, terá louvor, terá adoração, mas a principal presença de Jesus estará lá. Então, que você possa ir de coração aberto e você já está convidado. E abre esse convite para as outras pessoas também. Então, dia 29, do 7 às 18 horas, Comunidade Evangélica Senhor dos Exércitos. Então, você está convidado. O pessoal que está aqui na mesa estará presente também. Então, nós teremos um tempo de mesa lá fantástico que você está convidado para participar conosco. Mesa grande aquela aí. Amém, glória a Deus. Bom, finalizamos, encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Isso aí, pessoal. Então, nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Aê. Deus abençoe. É nóis.